Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Ordem Paranormal Desconjuração. Desconjuração é um RPG, é uma história contada em tempo real. A gente vai criando e improvisando ela ao vivo. Eu sou o narrador dessa história. Eu escrevi vários eventos, monstros, desafios, problemas, mistérios. E os meus amigos são os protagonistas dessa história. Eles que têm que resolver os problemas que eu jogo pra cima deles e descobrir todos os segredos por trás da desconjuração. Muito boa noite, senhoras e senhores. Ai, todo mundo de cosplay, cara! Eu não tinha visto muito todo mundo boa ainda. noite. O Lucas tá muito bom. Nossa, mano, que mentira. Mais ou menos. Mano, o Kaiser tá igualzinho. Eu vou fazer o meu também, ó. Pronto. Me empenhei. Perfeito. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Muito, cara. Melhor agora, amigo. Não, Melhor agora. tô me coçando com Oi, essa peruca chat. coça, velho. Eu tava bem animado pra sessão de hoje. Passamos a semana inteira esperando, como sempre. Sábado chegou e é um sábado que eu aguardei muito chegar. Acho que vai ser uma sessão, no mínimo, bem legal. Lembrando, antes de começar, é sempre legal avisar que a gente tem disponível em ordemparanormal.com.br toda a linha, a coleção de Ordem Paranormal Desconjuração. Se você quiser comprar uma blusa, uma camiseta, tem várias maravilhosas. Só dá uma olhada no site e ver qual é a sua preferida. Dito isso, não temos nenhum novo grande anúncio hoje. Tá todo mundo muito bonitinho de cosplay. Ah, para. Para. Let's Obrigado. Quanto que eu tirei na redação, ô, professora? Por que redação? Tô brincando, mano, é porque o Dante tá muito parecido com a professora de redação. Até o óculinho, assim, ó, o óculinho. Tá faltando coroinha de flores, né? Específico, velho. Tá louco. Perfeito, então. Parece uma tia do reiki xamânico. A gente vai, então, pra abertura do Desconjuração. E quando a gente voltar, a gente vai estar direto dentro do universo. A gente para num ponto muito interessante. Então, vamos nessa. Coceirão nas costas. Ok. No último episódio, a gente terminou com vocês invadindo a mansão abandonada, buscando evidências, né, do culto dos scriptas. E vocês se depararam nessa mansão com diversos acontecimentos paranormais. Vocês encontraram torneiras derramando líquido vermelho que parecia sangue. Vocês ficaram ouvindo vozes de crianças ecoando pelos corredores. E uma criatura invisível decapitou o Tristan na frente de vocês, antes de desaparecer. Além disso, as memórias do Kaiser sobre as pessoas que ele havia fotografado se apagaram completamente. Investigando a mansão um pouco mais a fundo, vocês encontraram evidências de alguns antigos moradores que supostamente desapareceram quando estavam nessa casa. A família do Leonardo Gomes, que desapareceu em 2005, um caderno de anotações misteriosas, uma página arrancada com rabiscos de uma mente louca e principalmente fitas de áudio gravadas por um homem. Na primeira fita, ele mencionou trabalhar em uma sala escura das 10 da noite até as 2 da manhã. E quando esse horário chegou, uma sala que parecia estar completamente vazia, misteriosamente se transformou numa sala escura, que tinha outra fita de áudio. Vocês foram seguindo e revelando um filme fotográfico, vocês descobriram que essa casa parecia estar sendo invadida durante a noite pelos scriptas, na época que esse homem morava aqui. As fitas de áudio que vocês foram encontrando foram ficando cada vez mais intensas. Depois que explodiram a parede com uma granada, vocês descobriram que o homem encontrou um corpo escondido dentro das paredes da casa e começou a encontrar fotografias que ele tirou, mas não conseguia lembrar. Os áudios
foram ficando cada vez mais desesperadores quando ele descobriu novas tatuagens no próprio corpo que ele não lembrava de ter feito. Tatuagens de texto. Enquanto vocês investigavam, a criatura invisível atacou de novo, com o Luciano dando um tiro desesperadamente na janela para tentar escapar e por pouco conseguindo escapar com vida, mas com um sentimento estranho em relação à mente dele. Após vocês descobrirem fotos de o que parecia ser uma estátua e uma parede misteriosa, a última fita mostrava o homem desesperado alegando que pretendia se esconder no maior quarto da casa. E ao entrarem nesse quarto, vocês se depararam com uma visão assustadora. 4 grandes caixões pretos. 3 deles estão acorrentados com um símbolo de ritual marcado em cima, travados com uma espécie de encaixe grande. E um dos caixões parece livre de correntes e não tem nenhum símbolo em cima. O que vocês fazem? Alguém tá com bastante ruído. Eu tô atrás. Que, Sou eu, talvez? que esse símbolo em cima dos caixões? Me diz Não você, interessa, você. não interessa os símbolos, tem 4 caixões aqui. Só eu tô percebendo? E o que isso significa? 4? Ah, Como assim que... Kaiser, isso Entendi. é um péssimo sinal. Quero chegar bem perto do símbolo. Ver ele. Ver se eu Você reparo alguma coisa. se depara com esse símbolo que você tá vendo. Não dá pra ver pela miniatura, mas ele tem algumas pequenos símbolos de sigilos que você reconhece como símbolos de conhecimento ao redor dele. Mestre, minha luz tá bugada. É só fazer isso aqui, ó. Esse símbolo parece ser... Não, de todos os personagens. aqui pra mim tá funcionando. É que você tá depois. Tenta Né? diminuir, Luiz, na configuração. símbolo parece algum tipo de ritual de conhecimento de... Conhecimento? Sim. E o que que isso significa? Eu não sei, pode ser muitas coisas diferentes, Kaiser. Mas minha real preocupação é por que aquele caixão ali é diferente desse. O caixão tá fechado, mestre? Todos os caixões estão fechados. Tá entreaberto. Ele tá fechado. Não tem nenhum tipo de fresta. Ele tá tampado. Joey, você me ajuda a abrir esse caixão daqui? De jeito nenhum, tá maluco? Eu posso Descobri- ajudar. Tudo bem, Bia. E eu caminho até ali. O que quer que estava dentro desse caixão não tá mais. Então eu creio que seja seguro. Eu vou pegar minha arma na mão. Cara, eu quero tentar dar uma minha abertura pra ver um pouquinho do que tem dentro do caixão. A tampa desse caixão é bem pesada. Eu preciso que você faça teste de força pra mim, Dante. Eu tô com ele, posso fazer também? Sim, com vantagem então. Tá, tirei um bom e... Tirei Ok. bom também. Vocês conseguem Pra casa. então ir empurrando um pouco do caixão. Vocês empurram, começam a empurrar. E a princípio o caixão parece estar vazio. Vocês começam a empurrar mais. Até que o limite da... o quanto você quer empurrar, mais ou menos? Até quase ele cair no chão, tipo a Tá, tampa. você quer empurrar a Tá, tampa pra abrir completamente, então. Praticamente. Tá. Você começa a empurrar a tampa e vocês veem... A tampa é bem pesada e ela se desequilibra do outro lado e desliza e cai com bastante força no chão. E dentro do caixão não parece ter nada. Ele parece estar completamente vazio. A princípio. Só que dentro do caixão, quando vocês apontam a lanterna pra dentro, é possível ver inúmeras fotos de Polaroid no fundo dele, revestindo o fundo dele. Todas estão completamente pretas e vazias. Vocês deduzem olhando por cima assim que deve ter umas 30 a 50 fotos jogadas no fundo desse caixão. Só que algo te destaca claramente. Tem uma fita de áudio que parece que está flutuando no meio do ar. Joey, você ainda está com aquele mecanismo de ouvir fitas? Dante, eu tô, mas essa fita flutuando não tá flutuando. Tem alguma coisa invisível embaixo. Cutuca. Você acha isso? Com certeza!
A Beatriz tenta pôr a mão. uma flecha sua? Você bota a mão aonde? Eu vejo ela tentando botar a mão. Debaixo da fita, mano. Você... Posso falar uma destreza quando pra ela não mexer? O que houve? Eu posso falar uma destreza pra ela tirar a mão e não Com tocar? certeza. Tá, eu quero rolar uma destreza pra tirar a mão dela. Por favor. Então. Falhei. Dá um teste de destreza também, Beatriz. Tá. Você quer desviar da mão dele? Você percebe... Isso, Eu falei também. você consegue... Ele tenta tirar sua mão. Você desvia e enfia ou você deixa ele tirar? Eu dou uma desviadinha e enfio. Você continua ignorando ele. A Beatriz, então, ignora o movimento do Dante e empurra a mão até o fundo do caixão. Ou ao menos ela tenta. Quando você chega perto da fita, você sente uma espécie de barreira. Uma força invisível. Segurando a fita suspensa no ar. Viu? Eu falei! Tá, ela bota as mãos pra cima, assim. Tá bem, Bia? Sim, mas parece que tem alguma coisa aí. Eu tava querendo pedir uma flecha do Joey pra tocar essa coisa, pra ver, a gente conseguia ver se tinha alguma coisa, mas agora que a gente já sabe, não tem um porquê. Você conseguiu alcançar a fita? Parece que tem alguma coisa segurando ela. Você não tentou pegar a fita, você encostou ao lado dela. É, eu toquei embaixo, assim. Mas eu posso tentar. E aí ela tenta pegar a fita. Você tenta pegar a fita? Uhum. Você pega a fita. E perde o braço. Eu... Você tem uma fita de áudio na Joey, mão. quer reproduzir isso? Joey, você tem aquele dispositivo de reprodução de áudio aí? Eu tenho. Aí eu pego e mostro. Mas eu não sei dar play, é o Dante que aperta. Eu falo, deixar na hora que eu falo dispositivo de reprodução de áudio, eu falo dando um sorrisinho pro Joey, assim, ó. Dispositivo de reprodução de áudio. Eu não entendi qual é a graça. Nada. Bom, alguma eu pego coisa? o dispositivo junto com a fita e entrego pro Dante. Eu entrego. Pego assim com cautela. Deixa eu chegar mais perto de vocês pra vocês ouvirem. Eu vamos eu vou lá lá pra também, perto. mano. Vamos lá, vamos lá. Eu chego mais pra perto pra todo mundo conseguir ouvir Ok, certinho. vocês se aproximam. Nem precisa se preocupar tanto com os bonecos. Sempre considerem só, tipo, bota ele na área e narrem mais os movimentos de vocês. Vocês então se aproximam e... Dante, você toca a fita? Toco a fita. Tuc. A fita contém isso. Eu só existo enquanto eu estou registrado. Eu só quero existir. Capturando as câmeras me olham. Eu só existo. Eu só existo. Quando sou registrado, as imagens já me guardam, as imagens me criam. Olha pra mim, olha aqui, olha pra mim. Vocês entenderam alguma coisa? Se vocês quiserem tocar a fita, Olha vocês pra mim, podem meu tocar. filho. Eu entendi umas palavras-chave, mas eu não entendi muito bem o que ele quis dizer. Ele parecia maluco. Completamente. Falando, olha pra mim. E a fita tava dentro do caixão? Uhum. Qual era a chance desse homem ser dono desse caixão? Alguma? Vocês querem tentar ouvir de novo? Vamos tentar pegar as palavras-chave. Eu vou aumentar um pouquinho o volume pra vocês Aperta também. o play de novo. Vamos lá. Pera aí. Deixa eu só aumentar o volume. Aqui. A Erin tá ouvindo isso da escuta. Ok. Eba, eu também. O Arthur e Erin, vocês vão ficar lá embaixo? O que vocês estão fazendo? A Erin tá ouvindo, prestando atenção e cantarolando ainda. É cerca de 5 da... É próximo de 5 da manhã, nesse momento. Vocês vão ficar dentro do carro? Por enquanto eu vou. Ok. Deixa eu botar aqui. Vocês então colocam a fita de novo, aumentam um pouco o volume do gravador. E é isso que vocês escutam. Eu só existo enquanto eu estou registrado. Eu só quero existir. Capturando as câmeras me olham. Eu
Eu só existo. Eu só existo. Quando sou registrado, as imagens já me guardam, as imagens me criam. Olha pra mim, olha aqui, olha pra mim. Só quero existir, eu só existo. Eu só existo enquanto eu estou registrado. As Será que- imagens me Entender. criam. Será que isso também se aplica para o monstro? E ele só aparece se nós olharmos para ele? Isso parece, na verdade, um pouco o comportamento daqueles que a gente encontrou no orfanato. Aqueles bichos que ficavam flutuando e tentavam manter a gente olhando pra eles de qualquer jeito. Na verdade, parece ser bem diferente. Essa gravação na fita parecia que ele tava eufórico. Aquelas criaturas do orfanato, elas meio que só andavam. Talvez No ele estado estivesse se vegetativo. transformando em uma. Gente, vocês perceberam quando estávamos lá embaixo que o monstro só apareceu quando a gente foi queimar uma das fotos? Uhum. Se a gente queimasse todas as fotos que a gente encontrar, será que a gente simplesmente queimaria a existência desse monstro? Porque, pensando no sentido do paranormal e do outro lado, uma entidade fica mais forte quanto mais pessoas sabem de sua existência e quanto mais se espalha. Então isso pode se aplicar também para esse monstro. Se a gente apagar a existência dele da memória das pessoas, ele não existe mais? É isso? Uma possibilidade, é o que parece. Eu concordo, vamos queimar tudo. Mas vocês querem queimar a casa? Ou vocês têm certeza que só tem aquelas fotos? Ou será que tem mais? Tá, mas a por aqui? gente não pode queimar a casa, a gente ainda não descobriu nada que possa ajudar a gente. Na Eu verdade, também não tem acho que várias vai. fotos dentro Eu do caixão. concordo. O que eu tô pensando é... Vai adiantar a gente queimar só as fotos que a gente tem? Eu Ou tem acredito mais que por aqui? não. Os scripts sabem que tá envolvido nisso, a gente viu nas fotos. Eu acho que, mesmo se a gente queimar as fotos, essa criatura ainda vai estar dentro da cabeça deles. Eles sabem que ela existe. Não tem como a gente apagar isso. E tem muitas outras fotos dentro do caixão também, todas pretas. Talvez se a gente aquecesse elas mostrassem alguma coisa pra gente. É possível, mas... Lembra que da última vez que a gente queimou uma foto, aquele monstro apareceu? Joey, E eu não sei como o Luciano ainda tá aqui. Oi? será que se tirar a foto do monstro ele aparece? Ah, é uma boa ideia, Arthur. O Arthur sugeriu a gente tirar uma foto do monstro. Boa sorte pra gente. Tirar foto de uma coisa invisível. Mas, de acordo com o que a gente ouviu aqui, a gente pode estar dando força pro monstro só em tirar foto dele. Não sabe se isso pode ser ruim pra gente. De qualquer forma... eu acho. Desculpa, pode falar. Eu acho que é melhor que não ver nada. A gente ainda não testou aquela teoria de que talvez eu e o Arthur... Arthur, né? Isso. A gente não testou a teoria de que eu e ele a gente consegue ver a criatura. Pelo menos quando ela apareceu daquela outra vez eu só escondi, eu não tentei olhar pra ela. Mas, Kaiser, eu também comecei a ver o olho amarelo. Isso não me colocaria na mesma categoria que vocês? É, talvez. Joey, Sim. tenta queimar as fotos antes... aquecer as fotos antes de queimá-las. Ok. Pessoal, o que Pelo vocês acham da menos. gente aquecer algumas fotos? Ok. Por mim, tudo bem. Eu vou continuar olhando o corredor aqui. Ainda tem vários cômodos nessa casa que a gente não conseguiu abrir. Beleza, a Bea vai em direção ao caixão e ela tenta pegar algumas das fotos que estão lá. Você começa a botar suas mãos e você encontra, né, o que parece ser essa barreira invisível. Mas você consegue uma hora enfiar por que parece ser algum tipo de permissão nessa barreira. Mas quando Essa você barreira faz... tem algum tipo de formato? Você quer tentar... dá um encontrar pra mim, por favor. Tá. Fracassei. Você vai passando, você vai apalpando
e você sente que ela não é exatamente dura, ela é um pouco macia, de certa forma. Você vai passando, ela tem lugares maiores e menores, mas você não sabe dizer exatamente o que pode ser. Você tá meio nervosa mexendo nisso. Tudo bem. Eu consigo pegar algumas fotos, então? Você consegue, e quando você passa pelas fotos, você sente uma textura estranha nessa força invisível. Como se tivesse algum outro elemento que não fosse esse elemento principal além dela. Mas você pega uma das fotos completamente pretas. Eu levo até o Kaiser. Tá com seu isqueiro? Eu entrego pra ela. Gente, antes de vocês Dá uma queimarem, escutar acho que pra a mim, gente Beatriz. deveria... Desculpa ela interromper. De boa. Extremo. Ok, 20. Você reconhece com facilidade. Essa textura, quando você passa, ela faz um som de papel dobrando. Tá. Eu pego o isqueiro e faço da mesma forma que o Kaiser fez, que eu tinha visto ele fazer antes de mexer assim com a aproximação sem deixar que queimasse. Enquanto falo pra eles, tem alguma coisa que parece tipo uma barreira invisível. Algumas partes são maiores do que as outras e parece que tem uma textura de papel. É muito estranho. Se alguém quiser tentar tocar, e eu continuo pra ver se parece alguma coisa. Você começa e você não sabe dizer se tá fazendo alguma coisa errada ou não, mas nada acontece na foto. Eu fiz alguma coisa errada? Eu acho que não. Vocês querem tentar com outra? Talvez essa não esteja afetada pelo paranormal. Pode ser. Dante, você quer dar uma olhada no caixão? Ver se tem alguma coisa lá que possa ser mais útil do que isso. Você disse que tem uma coisa invisível no Posso caixão ver. que tem uma textura macia. É uma textura meio esquisita. Eu vou no caixão Você e não- dou um encontrar pra ver se eu... Você tenta... Ok, manda Veja um uma encontro coisa pra mim, por diferente. favor, Dante. Eu vou junto com o Dante. Pra Nossa, olhar. tá faltando giz agora pra jogar nessa porra, hein, mano. Tirou um bom. Você, com a sua experiência médica, você já cuidou de alguns corpos, você reconhece. Esse é o formato de um corpo. Você consegue encontrar o rosto e você sente algumas mãos magras e pálidas nas cavidades oculares. Parece que tem um corpo agachado com as mãos no rosto. E além disso, você sente que nas mãos dele, ele parece estar segurando alguma coisa, talvez um papel, um documento, você não sabe dizer, mas a textura é diferente. Eu consigo pegar esse papel? Você pode tentar. Eu não quero tirar o papel ainda não. Quero falar. Kaiser, Oi. o que tá dentro desse... Essa tal de barreira invisível é um corpo. Sabia? E ele tá segurando alguma coisa. Kaiser, tira uma foto. Qual que é a chance de ser o corpo da criatura? Eu acho que é o homem que a gente tava escutando nas fitas. Kaiser, Vou tirar. Eu pego a câmera. Eu vou tirar uma foto do caixão. Você Quero me afastar. puxa a sua Polaroid, né? Uhum. E no exato momento em que o flash dispara, vocês dois tomam um susto. O Dante e o Kaiser. Dentro do caixão aparece instantaneamente, na frente dos olhos de vocês, um cadáver apodrecido, com um semblante desesperador. Ele usou roupas pretas rasgadas e tá com as mãos no rosto. Junto com ele, todas as Polaroids do fundo do caixão agora mostram a mesma imagem. O corpo morto desse homem, lentamente apodrecendo, em diversos estágios de decomposição. É como se alguém tivesse tirado fotos dele a cada mês que ele ia apodrecendo. E isso tá lá embaixo no fundo do caixão, lotado. Na tampa do caixão que estava jogada ao lado, quando você tirou a foto, aquele mesmo símbolo de ritual que estava nas outras tampas agora também aparece. gente, apareceu alguma coisa? Nas mãos dessa criatura você vê um papel amassado e dobrado. Tem um corpo aqui então, certo? Sim. Gente, Kaiser, Oi?
O Joey se Eles aproxima ali. aproximam. Vocês Pra não ficar veem vendo, nada. assim. O momento que eles estão começando a se aproximar, se passaram cerca de uns 10, 15 segundos, o corpo ficou invisível de novo. Apareceu? Gente, Parece- tinha um cadáver aí dentro. Segurando Um alguma cadáver. coisa, apareceu logo depois que eu tirei a foto. Tava segurando o quê? Um Você não papel. consegue tirar outra? Um Pra gente papel, ver? não. Eu posso tentar. Vem pra mais perto. Todo mundo. Eu tô bem aqui, eu consigo enxergar. A Bea se aproxima. Eu passo pelo Joey aqui. Começa Ah, a... eu tiro outra Na foto que ele tirou então. não tem nada? Quando você tira... Opa, o Arthur tá perguntando. Desculpa. Eu perguntei pro Joey. Na foto que o Kaiser tirou não tem nada, Joey? Ah, bem na hora, eu acho que o flash revelou, ou a câmera revelou que tem um cadáver e um monte de foto dele. O Kaiser tira a Então, foto mas na foto- e vocês veem a mesma descrição que eu acabei de falar. Um corpo apodrecido e todas as fotos aparecem com imagens dele em diferentes estágios de decomposição. Dante, pega aquilo que ele tem na mão. Eu tenho medo de ser algum tipo de armadilha. Se ele tá segurando aquilo com tanta força, pode ser alguma coisa. Eu acho que já deveria ter acontecido, se fosse pra acontecer. Sumiu de novo já. Sumiu de novo já, acabou de sumir. E aí, a gente vai pegar esse papel? Olha, eu posso pegar. Kaiser, você fica na contenção pra mim? Se algo acontecer? Tá. Eu chego mais perto, eu fico com a M4 mirada e eu tiro outra foto. Como é que você vai ficar com a M4 mirada e tirar a foto ao mesmo tempo? Mano, dá Kaiser, pra dar um jeitinho. Pega a câmera aqui dentro. Eu tiro a foto. Pronto. Tira aí, tira Aí aí. eu bato a foto. Mas me devolve a câmera. Mesma imagem, nada mudou. Eu tô mirado na cabeça agora do rapaz que foi revelado. Tá, Ok. eu quero muito rápido tentar pegar o que tá no papel na mão acabar e sair, o filme tipo, da vazar. Dá um teste de na hora, destreza, né? por favor, Dante. Não. Sabia. Eles vão pegar um papel. Falhei. Você tenta ser rápido, você é meio estabanado, você bate um pouco na mão dele, você pega o papel e puxa ele amassado na sua mão. O papel que você pega, eu vou jogar lá na esquerda. Ai, glória a Deus. Glória a Deus. Junto com os outros documentos. É uma página arrancada de alguma coisa. E essa é a página. Eu me levanto, me recompondo, limpando o pó assim que eu me estava ali, ó. Gente, tem esse papel aqui. O que tem nele? Nossa, tem muitas coisas. Quer que eu leia? Lê. Não consegui muitas informações sobre o fotógrafo que morou aqui em 1997, além de uma caixa cheia de fitas e fotos. Parece que ele foi enlouquecendo aos poucos dentro dessa casa. Quem eram esses caras que invadiram a casa dele? De qualquer jeito, isso me deu boas ideias. Viajante de Polaroids, devorador de rostos, monstro invisível a olho nu, só aparece fisicamente se fotografado. Não aparece em... Ih, aqui tem telas digitais... apagada. Aparece quando está... Talvez... Mata suas vítimas depois de devorar suas memórias. Se atrela às fotografias de um homem isolado e solitário. Apegado às memórias, se alimenta dos rostos e as memórias felizes. Os rostos nas fotos vão desaparecendo. Quando está se aproximando de suas vítimas, as fotos sorriem. Kaiser, isso pode ser o que estava acontecendo com você. E... Luciano, você esqueceu de alguma coisa? Cara. Sei lá, meu. Peraí. Tem, um- Pode continuar, só vou... tem alguma Joey. coisa estranha na. Parece que quando ele. Ele enfiou alguma coisa na minha garganta e. Vou mexeu com desculpa, alguma gente. coisa na minha cabeça. Mas eu cê- não sei o que que é. Você e o Fer dividem as memórias, Luciano? Não. O Fer. Eu não entendi muito bem. Ele
Ele se devora de memórias, então o que aconteceu comigo foi por culpa dele. E... Parece que sim. Mas Erin, a gente não não faz sabe disso sentido. ainda. Eu não tive contato com ele. Em algum momento, possivelmente, você teve. Como? Eu tô com você. Quer dizer, a gente tá juntos desde o começo da missão. Você aqui diz que ele se atrela a fotografias de um homem isolado e solitário. Você se diria ser isolado e solitário, Kaiser? Desculpa a pergunta. Não sei. Sim, o Joey fala meio baixinho. Ele é. O Arthur fala pra Eren, assim. De alguma forma, essas coisas que estavam acontecendo nas suas fotos vêm acontecendo há muito tempo? Parece bem o que tá acontecendo mesmo. Então, de alguma forma, acho que você já estava sob influência dessa criatura há muito tempo. Não faz sentido. Também não sei. Os olhos que vocês viram aqui, a Ivete, ela reclamava que via na nossa casa, que via na base da ordem. Esse monstro tava lá? Às vezes a mesma pessoa que criou o monstro é a que tá mexendo com a gente. Fala pra ele, Joey. Eu só repito. Pode repetir, então. Eu prefiro. É pra repetir mesmo. Uhum. Às vezes a mesma pessoa que criou o monstro tá... Arthur, pode repetir pra mim? Mexendo com a gente, tava mexendo com a gente. Mexendo com a gente. Desculpa, o Joey fica vermelho. O espirro da Erin me distraiu. Ok, Eren. e Desculpa. Eu saio daqui e vou pra porta. o fato de essa folha estar ali significa o quê? Aquele cadáver ali é do homem dono da folha? Ou aquele cadáver ali é a criatura que matou o homem dono da folha e pegou a folha pra ele? Eu Acho- diria que é do Homem da Folha. Eu também, acho que ele tava tentando desvendar o que era essa criatura. Eu Mas- acho que a criatura é o nosso fotógrafo. Eu posso tentar pegar uma lanterna e colocar por trás desse negócio que tá rabiscado, pra ver se ilumina alguma coisa assim? Você pode tentar. Você faz isso? Vou tentar. Uhum. Viajante de polaroids. Não invisível funciona. do- O papel parece bem antigo e amassado e você não consegue enxergar fazendo isso. Não Tá. aparece em telas digitais, aparece quando está morto. Talvez. Bom, eu tenho uma câmera digital aqui. Eu posso tentar tirar uma foto. Acho que você não precisa tirar a foto, é só você ver na tela. Você puxa a câmera digital do seu celular? Não, nem isso. Eu tenho uma câmera mesmo que eu peguei com a Ivete. É uma câmera meio... daquelas antigonas assim mesmo, que não... Então é não analógica. Polaroid. Deve Ela ser tem digital. aquelas telinhas assim, sabe? Eu acho. Tá, é que tem uma diferença câmera entre câmera comum. digital e câmera analógica. São duas coisas diferentes. Sim, mas A ela sua- era... Ah, Pode falar. o quê? Você comprou uma câmera na ordem? Uma câmera DSLR é uma câmera digital. Isso. Tá. Caralho, comprou um DSLR na hora. Bom, vou bater uma foto. Quando você tá puxa a câmera e olha no preview, você não vê corpo nenhum. No momento que você tira a foto, você vê na foto e o corpo aparece nela. Na telinha? Não, só depois que ela tirou. Na Na vida real imagem. aparece. Na imagem aparece. Ah, tá, entendi. Tá. Joey, desculpa te incomodar, mas você teria água com você? Tô com um pouco de sede. Não, mas eu também tô com sede, com fome. E desculpa, quase Kaiser, também. confirmando o que Fala. você falou, quando ela tira a foto, o cadáver aparece também. Na vida real. Na vida real? Sim. Tá. Joey, eu vou ver se tem alguma coisa pra gente comer na despensa, tudo bem? Eu vou com você. São 5 Bom, da a manhã, gente são tá cerca junto. de 5 da manhã. Vocês todos tiveram uma noite muito intensa.
vocês tiveram perseguições, traumas, vocês estão todos exaustos, vocês estão caindo de sono, assim. Talvez vocês tenham dificuldade de dormir, obviamente, por tudo que vocês viveram essa madrugada, mas estão com muita fome e sono. Se vocês não descansarem e se alimentarem em breve, vocês todos vão entrar em exaustão e vocês vão ter penalidade em todos os testes. Se algum de vocês tiver um remédio estimulante, vocês conseguem ficar 24 horas sem exaustão, mas aí vocês precisam comer alguma coisa também. Dante, Oi. o que você acha de devolver a folha? A gente já viu o que tem nela. Parecia ser parecia ser precioso pra esse corpo. Não sei o que acontece com ele, mas... Não sei, eu tenho medo de... Sei lá, ele criar vida e ficar irritado procurando a folha. Arthur. Pode ser, toma aqui. Tá, eu pego a folha, aí... Peraí. Puta, ele sumiu de novo, né, mano? Alguém tirou uma foto pra mim? Eu tiro. Tá. Aí a hora que aparece ele, eu coloco a folha de volta na mão dele. Ok, você coloca a folha de volta, ela amassa e o bicho fica lá. Tá. Vocês querem tampar o caixão? Pode ser? Eu vou vir do lado de cá. Tem como eu me enfiar aqui? Tem. Tá, eu vou me enfiar pro lado de lá então, porque a tampa tá de consegue. cá, né? A tampa A tá do tampa lado tá do direito. outro né? lado, isso. Tá meio Tá, inclinado eu assim vou na pro parede. lado vou pro lado de lá então pegar um pedaço da tampa. Você pega a tampa, você faz teste de força pra botar ela, por favor. Ó, eu tô esperando alguém me ajudar, mano. Tá, ok. Se Eu alguém- ajudo. Tá, Ela é com muito duas pessoas, grande. com 2 pessoas você não precisa de teste de força, dá pra botar. Tá, a gente bota então em cima aí o caixão. O caixão fecha. E fica exatamente bem parecido com a maneira que vocês encontraram ele. Então vamos. Melhor a Na gente real, Eu queria Melhor dar uma de olhada nesses aqui. Será que não tem nenhuma forma de abrir? Eu quero dar uma olhada na tranca, nessa parada aqui. Você percebe que é um tipo de encaixe pra alguma coisa. Tem um espaço hexagonal. E parece que... E tem uma certa profundidade. Parece algum tipo de chave hexagonal que você precisaria encaixar pra abrir essas correntes. A corrente Tá. parece ser bem grande e resistente. Ela é mano. até meio agressiva, assim. E não tá enferrujada de nenhum jeito. comprei uma corrente na ordem, tem um monte dando sopa aqui, mano. Tem algumas correntes naquele caixão de cima. As correntes ao redor dele estão realmente dando sopa. Elas são grandes correntes, são pesadas. Ah, mano, eu comprei uma, velho. Tá, é melhor... Deixa eu testar um negócio. Eu pego a minha câmera e eu tiro uma foto desse caixão aqui, ó. Pra ver se acontece alguma coisa. Você tira uma foto do caixão, Olhando o símbolo... nada acontece, a menos não que você perceba. Tá. Gente, é melhor a gente trancar essa sala também de novo. Tudo bem. Eu passo pela Beatriz, eu faço um carinho no Orfeu. O Orfeu Eu faço. permite. Ele Eu bota a faço cabecinha pra você. Assim. Olha Bonitinho. aquela. Aí eu passo reto. Deixa eu trocar duas palavrinhas com o Arthur. Pode, à vontade. Arthur, você ouviu que eles estão com fome lá? Será que a gente não Eu ouvi. pode ser Eu um ia pouco perguntar mais agora. útil? Sei lá, Você não- procurando algum lugar pra comer? A gente pode trazer Eu- algumas comidas pra eles. Eu acho melhor a gente ficar com eles por enquanto. A gente não acho legal a gente sair agora. Desculpa. Pode continuar. Eu não sei se tem alguma lojinha aqui por perto. Agora é A gente cerca de pode ir. 5h30, o dia que tá começando a... Vocês conseguem ver o sol surgindo um pouquinho na distância. Gente, só uma coisa, ainda tem o arquivo na impressora lá embaixo pra imprimir. Eu não consegui descobrir a senha. Pra descobrir a senha eu precisava de alguns módulos, mas eu só tenho lá na base, eu precisava do meu computador. É muito difícil, principalmente por ser um notebook muito antigo, eu não consigo descobrir aquela senha. Kaiser. É que tem eu uma- lembro disso? Eu lembro das minhas técnicas de hacker? Não. Nossa! Então desconsidera o que eu falei, mano. Tá, mas tu falou da senha, pelo menos. Que Eu precisa falei senha. da senha. Não sei a senha, gente. Tentei lá algumas vezes, não consegui. Ei, Kaiser, vamos tentar arrombar aquela gaveta daquela cômoda nesse quarto principal aí. Talvez tenha alguma coisa ali. Eu não Acho que consegui tem uma abrir chave antes. ainda, Joey. Talvez seja ali. Ah, a gente dá um tiro.
É uma ótima Oi? ideia. A gente tem uma chave. A gente tem uma chave? Sim, a gente tem uma chave ainda que a gente não utilizou. Ah, ok. Então vamos tentar. Desculpa, eu tô impaciente, com fome e com sono. Tudo bem, vamos passar aqui, tentar abrir nesse quarto e depois a gente desce comer alguma coisa. Mestre, Oi? perdão. Enquanto o pessoal vai andando um pouquinho na frente, eu dou uma batidinha de leve nessa porta aqui. Nada acontece. Eu que tive que uma você- ideia. Eu vou que vir que você na quer? sala de música. Pera aí, eu pergunto. O que você quer? Nada acontece. Eu viro por Joey. O que Continua. você quer o quê? Eu não tô falando com você. Eu tô com fome. Eu tento abrir a cômoda, mas já que eu já tô aqui. Entendi. Você tenta Eu tô com a forçar... chave. Não, eu tô com a chave. Que chave? Eu tinha mais uma chave que a gente pegou uma preta e uma pequena. A chave... Não. A então, chave a pequena pequena era que da eu porta tinha lá de achado. baixo? Era da porta lá de fechou. baixo. É. A gente não achou a chave Show pra mesmo, essa... vamos abrir. Tem a chave preta era essa da sala dos caixões, a chave pequena era lá embaixo, onde tem a Isso. fita. Ah, já usou a chave pequena? Já. Já. Uhum. Gente, eu me confundi, não temos chave não. Você tenta colocar a chave, ela não encaixa. E você olha pra cômoda. Eu vou tentar forçar, então que eu tô envergonhado. Faz teste de força. Joey, Forçar a Sim. chave? Não, forçava, abrir o bagulho. eu Sucesso ouvi que- bom. Você faz todo... Quanto de força você tem? Foi. Eu tenho 8 de força. Você faz toda a força que você consegue. Você quase distende o seu músculo do braço e a cômoda não mexe 1 centímetro. Parece que ela é uma estátua de pedra. Eu vi que vocês estão com fome aí. Eu Eu pensei só sai sem falar nada. Pra ninguém pra perceber algum que eu lugar. forcei. pra comprar comida. Mas como que vocês vão fazer isso? Vou ver se na vizinhança tem alguém que sabe de algum lugar. Não, espera. O seu celular já voltou o sinal? Você tá usando ele. Você olha pro seu não, tá, celular. escuta. Não, é, eu não tô usando. Não tem sinal. Senão a Nada, gente pedia Jimmy. um Eu E o- como. e o É comida. food. E o food. Ah, não tem nada ainda. Droga! É melhor ver na dispensa aí da casa mesmo, se tem alguma coisa. Ah, claro. A Bea tava aqui no quarto, ela vê o Dante fazendo toda essa força e tal, ela só segura o riso, assim. Fala, tá tudo bem, mano, a gente vai dar um jeito de abrir. O Arthur, ele tem um kit de arrombamento, eu acho, eu já vi ele tentando usar algumas vezes, a gente pode pegar. Eu não falo nada, só passo de cabeça baixa e vou descer na escada. Eu tô na sala de música aqui. O Joey que vai você meio faz que aqui? resmungando assim no corredor com fome. Na dispensa. Eu vou chamar o Dante também. Eu vou falar, você não quer me dar essa chave? Às vezes ela abre as outras portas daqui. Tipo, geralmente em casas grandes as chaves de quarto são as mesmas. E parece que ninguém tentou nas outras portas. Pode ser. A Bea Dou a pega a chave pra chave e ela tenta abrir os outros cômodos que tem por aqui. Ok. Kaiser, o que você vai fazer na sala de música? Vou tentar um negócio meio de louco, mano. Vou chegar nos violão, tirar uma foto dos violão. Você tira uma foto dos violões e tem uma foto dos violões agora. Ah, mano, achei que ia Um aparecer a deles senha. tem as cordas estouradas que você cortou. Não é possível. Tá, eu vou embora. Eu continuo seguindo. Vou pro andar de baixo lá, na dispensa. Ok. Eu fiquei a todo momento atrás da Bia. Ô, mestre, eu não tenho permissão pra Eu vou te dar copiar e permissão. colar. Pode. Você é o... Ok. Fica copiando e colando os bonecos? Sou Dá um bolo nisso? de cocô. Pronto. Permissão pro Sugar Baby também. por Pronto, favor. botei Sugar Baby Bolo de Cocô pra animar os bonecos. Cuidado pra não colar o mapa. Bom, eu consigo abrir uma porta aqui em cima? Você tenta a chave em várias portas e apesar de a sua lógica fazer sentido, você tem um pressentimento de que não vai funcionar, não vai ser tão simples assim. Você tenta porta a porta e nenhuma funciona. Tá. Beleza, parece que não é o caso. Agora é aproximadamente 6 da manhã, o dia tá amanhecendo e a casa tá um pouco mais clara.
Ah, Eren, eu sei que você Vou não descer. quer entrar, mas você não acha melhor a gente ficar lá com o pessoal? Agora com esse esquema das fotos lá do Kaiser, a gente tá mais de boa. Eu não tô muito bem pra entrar ainda, Arthur, mas você pode ir. Tá bom, mas eu vou ficar com a escuta o tempo todo. Qualquer coisa você dá um grito, então. Aham, Tá bom. tá bom. Joey puxa a máscara. É, Ei, achou alguma coisa? Não achei nada. Você sente que as Só- lanternas de vocês não são mais necessárias. Só quero comer alguma coisa, beber água. Tô com muita sede, Joey. Eu abro a geladeira pra ver se tem um garrafão d'água. A geladeira tá comida. vazia. Tava dispensa aqui. Eu peguei o Rafael's mais cedo. Você abre a despensa e essa despensa tem várias comidas instantâneas. Macarrões instantâneos, de copo, de plastiquinho. E todos eles... Vocês já tinham investigado isso antes. Além dos salgadinhos, tem esses pacotes e todos eles não estão estragados. Eles estão dentro da data de validade, eles são recentes. Joey, acho que a gente pode preparar comida com essas coisas. Enquanto ele falava, eu já peguei um macarrão instantâneo Qual o sabor? da dispensa e saí andando. Qual o sabor? Galinha Cowboy. Bolonhesa. É uma escolha interessante. Eu peguei tudo que deu pra pegar e coloquei nos braços, assim. The fuck esse mestre, mano? Tá ficando Eu achei, louco. mano, eu não sei se um miojo de bolonhesa vai ser gostoso, mas é a escolha do Joey. Ah, não, é realmente. É meu Realmente. bugado. Não é miojo, é ramen. Ok, desculpa. É miojos. É miojos, É miojos, ok. Ó, Tem aqui micro-ondas nessa cozinha? Não, mas tem um fogão atrás de você. E tem algumas panelas mas tem no armário ao lado. E tem uma pia que não tem água. E tem uma pia que tá fechada. Que sai lodo. Assassino. Joey, você acha que a gente pode pedir água pro vizinho do lado? Claro que não, Dante. Olha pra gente. A gente pode pedir que alguém do nosso grupo que não seja esquisito fale lá. Não tem ninguém do nosso grupo que não é esquisito. Olha pra nós. Olha pra baixo triste. Eu vou tentar abrir a torneira. Não, Joey, não. Eu tento parar o Joey. Dá um puxão dele, assim. Sai. Eu resisto, mestre. Ok. Joey, você lembra que da última vez você mexeu com a torneira, você quase foi sugado por um monstro vermelho. Dante, Né? nesse momento, meu estômago tá me sugando. Eu vou abrir um tiquinho só. Tiquinho. Só pra ver. Eu tô de prontidão, eu pego a Glock. Ok. Eita, não, aí vai, dale. Mestre, eu abro um tiquinho. A sua Glock é a do Tristan, né? É ela mesmo. Ok. Você abre um pouquinho da torneira. E eu vou pedir pra você fazer um teste de reflexo. De esquiva. Reflexo? Não, de esquiva. Destreza, não? Não, esquiva. Esquiva? É. Ok. Porra, esquivar. mano. Aprendi a pesquisar as perícias agora. Tirei desastre? Você vê, Dante, o Joey abrindo a torneira, dando um pulo pra trás pra se prevenir. E a água corre normal. Viu? Eu falei! E eu fico meio envergonhado assim. Ok. A gente Ótimo, escuta agora eu vou... esse grito, mestre? O Joey escolhe se você escutou ou não. Todo mundo escutou, foi um Tá. grito bem alto. Ah, não, mano. Ah, não. Joey, vamos saio aproveitar correndo. que... É, eu também saio sai correndo. correndo. Tá maluco. O Vamos Dante, aproveitar que- o Dante me deu um susto, ele acha que isso aqui é brincadeira. Joey! Pessoal, O que tá eu achei ramen. Que ramen o quê, mano? Isso é miojo. O que é ramen? É comida, Arthur. Eu quero. O que aconteceu aqui? Eu faço pra gente. Que sabor que você quer? Aí eu vou na despensa. Tá, enquanto ele tá indo lá, eu Todos. pego todas as panelas pra encher d'água. Encher de água normal. Dá pra misturar todos os sabores num miojo? Você pode tentar. Saquinhos. A Alguém gente não podia gosta fazer uma do... miojada, misturar um monte de miojão numa panela só. Boa, Beatriz. A não. gente podia fazer um panela... Não, Beatriz. A torneira tá aberta Não? até agora.
Eu tô pegando a panela e tô enchendo enquanto Ok, isso. tá. Cada Ideia. panela. A panela já tá cheia, a panela enche. Não, várias. Tipo, todo tipo de container que tiver, eu tô enchendo d'água, porque eu não sei quando que vai Ok. não ser água Quantas mais. você quer fazer? Cara, O máximo eu que quero der? fazer o máximo possível, o máximo Tá. que Eu der. pedi pra você dar um teste de sorte. Ai, Queima tudo miojo. eu tenho bastante sorte, na real. Nossa, não queima uns miojos, mano. Fracasso. Você fracassou? Com 6, com 14 de sorte. Você Faz ele enche. ficar crocantinho. Você enche a terceira panela e quando você começa a encher a quarta, você começa a ouvir um som de vindo de dentro da torneira. Ela Eu fecho. cessa Muito rápido. por tipo meio segundo e começa a escorrer água vermelha dela. Eu tento fechar o mais rápido possível. Dá um teste de destreza? Eu faço. Normal. Tá, eu vou pedir pra você fazer um... esse foi o teste de destreza, vamos ver. Tá, você Eu consegue vejo isso, rapidamente... Você sente que o líquido vermelho tenta te puxar um pouco, você com a outra mão fecha a torneira e ela para de escorrer o líquido vermelho. O que foi isso, Dante? Ah, essa casa é maluca. Essa tô casa é maluca. estressado com Essa essa casa é casa maluca. também. Essa casa é maluca. Essa casa é maluca. Eu saio e vou guardar as panelas ali no cantinho pra ninguém derramar. Você Aqui tem na- 3 nessa panelas lareira ali. grandes cheias de água. Mas você tá bem, Dante? Eu tô bem, gente. Eu tô bem. O Joey pega uma panela menor e pega um pouquinho da água e esquenta o macarrão dele separado. Ok. Não vai misturar os O fogão ramen tudo. Esse é o funciona. nosso? O fogão funciona. Você consegue ligar o fogão normal. Esse é o nosso, Arthur. Joey? Arthur, Eu quero dar um entendi. bolão de Pode água. ser. Você não pode quer dar pra mim, então. pode ser o nosso, pode Eu ser o peço nosso. pro é o Dante. nosso. É o nosso! O Joey segura um pouco com ciúmes. É o Eu nosso. volto assim, sorrindo assim, ó, tipo olhando pro Dante, assim, tipo, que o plano funcionou, tá ligado? Enquanto ele tá nessa daí, eu nem prestei atenção. Agora tava com a panela na cara e tava virando um pouquinho da panela na cara pra beber água, mano. Tava com muita sede. A Bea se junta ao Dante, Você mano, também ela tá com faz a sede, mesma sim. coisa. Ela faz a Deu mesma um coisa golão. que ele. E em seguida vai dar uma olhada no que tem no armário. Dá um teste de nos destreza, Dante, sabores. pra ver se você não derrama água fazendo isso. Ah, mano. Vocês estão numa cozinha, tem copos. Dante Normal. Bull. Você consegue, você volta assim, e aí você quase derrubou. É uma panela grande. Tava com muita sede, mano. Dante, isso é extremamente não higiênico. Quando você olha pro lado, Você o olha Arthur- pro Joey falando isso com a cara cheia de sangue. Quando Pai, o Joey olha, eu tô tentando pegar também um pouquinho da panela dele, assim, pra beber um pouquinho da água antes de esquentar. Tá, eu vou Erin, só você deixar... gosta de ramen? Ah, não tô acostumada a comer. É bom? É bem bom, tem vários sabores aqui. Se quiser, eu preparo um pra ti. Eu quero sim, por favor. Ok. Eu sou Dou vegetariana. uma cutucada no tá? Joey, assim, ó, ouvindo na escuta. Ah. que eu tô- Ok, eu acho que eu vi um de... Para, Arthur! Eu acho que eu vi um de... brócolis. Tá bom, Eu vou... Ah, tá bom. obrigada. Sabores estranhos de miojo. Não que é essa pessoa bolonhesa, compra. brócolis, que porra. Essa marca é insana, velho. Aquela marca é o miojo paranormal também. O Joey Eu pega procuro pra ver se outra tem um panela miojo normal pequenininha. no bolo, velho. O Joey pega outra panela pequenininha e faz separado também. Ok. Caralho, Joey, a gente só tem mais uma panela, mano. A gente vai ter que fazer o miojá se você querendo ou não, senão ninguém come. O Joey só vou ignora, até porque tem 3 panelas enormes ali em cima e eu peguei umas 2 menores, pequenas. Mas elas estão com água? Sim. Eu achei que você tinha 3 panelas com água. Tem 3 panelas Bom, aí grandes você com pode água. abrir a torneira e tentar, porque eu abri e quase morri. Tem algum salgadinho, mestre? Tem Eu alguns divido com salgadinhos você a minha ainda, parte. sim. Tem alguns salgadinhos ainda. Tá, Alguns eu quero pegar uma Rafaels. sacola de salgadinho pra mim de Rafael e eu falo, gente, eu vou tirar um cochilo na van. Tá? Eu tô um pouco cansado. Você pode me dar um salgadinho antes? Eu abro a sacola, eu pego literalmente um salgadinho e dou pro Arthur. Aqui, um salgadinho. Eu como da mão dele. Eu dou com a boca assim. Obrigado. De nada, Arthur. Kaiser, Eu vou- o que você tá fazendo enquanto isso? No prova. Tô olhando. De longe? Tá. Eu quero ir até a dispensa mesmo. Ok. Eu quero pegar um miojo de frango mineiro
Ok. E um Rafaels. E eu vou em direção à van também. Você Só na até boca da estranha, Luciano. Você percebe que há muito tempo você não precisa cozinhar. A comida tá sempre pronta, você só esquenta, se for o caso. Faz muito tempo que você não come, na verdade. Eu nem vou esquentar o miojo. Eu vou comer ele cru mesmo. Eu vou com um pacotinho pra van. É bom também. Eu quero tentar botar um alarme pra daqui a 3 horas no celular, mas sem querer eu ligo o cronômetro e eu durmo. Ai, mano. Tá pronto Tá. já, Joey? É, eu acho que tá. Aí eu tiro, pego um copo também pra tomar água. Tomo água. Coloco em 2 pratinhos separados. Aliás, 3 pratinhos separados. Um eu entrego pro Arthur. E eu vou com os 2 pratinhos em direção à rua pra levar o outro prato pra Erin pra comer lá. Ok. Tá, a Bea olha pro Kaiser na porta e fala: Você não vai querer comer nada? Ah, vou. Eu só. Sei lá. Eu achei chego que assim com o miojo na frente do Caio e fico assim. alguma coisa me dizia que era pra vocês só com comerem uma mão, primeiro. né? Fico assim, ó. Quer? Sobrou um pouco? Pega aí. O garfo tá em cima do prato já. Valeu. Eu pego o resto. Sobrou. Ok. O resto. O miojo Eu inteiro, sou o mano. último, né? Eu Dá peguei, uma garfada. peguei o que tem aí, mano. É, não, vou comer. A Bea pega um de tomate e. E eu como com faz aqui vontade, também. mano. Eu como com vontade. Eu Miojo. pego, eu debulho o bagulho. Vocês estavam meio que num transe e estavam ignorando as necessidades do corpo de vocês, mas vocês estavam com muita fome. É, eu Ela termino fica de olhando comer pro assim. miojo sendo feito assim, mano, dentro da panela. Ela não tira os olhos. Eu termino de comer, eu limpo o que eu sujei a boca assim com a mão mesmo. A gente tem que. Dormir. O Orfeu, ele abre as asas, ele bate as asas assim pra te incomodar. Tá. A Bea volta pro armário, ela pega algum miojinho ali, tipo, de brócolis também. Ela dá uma triturada e bota em cima da bancada pra ver se ele quer pegar. Ele voa rapidinho e começa a bicar e comer em cima do balcão. Ai, que bonitinho. Fofinho. Ele é, né? Eu vou no armário e ver se tem mais snack. A gente tem que dormir. Vocês não queriam, sei lá. De qualquer forma, a gente sabe o que aconteceu nessa casa. Vocês não querem revezar pra dormir? Enquanto É uma boa ideia. alguns dormem, outros ficam acordados. De olho nas fotos. Uhum. Pra vocês não ficarem exaustos, eu vou deixar vocês dormirem 4 horas cada um. Vocês vão ficar, tipo, mal, mas vocês vão ficar, tipo, não vão ter penalidade. Vocês vão estar Menos indispostos. É. Tá. Vocês não vão recuperar a vida com isso. Com esse descanso. Vocês vão evitar a exaustão. Se vocês quiserem dormir 8 horas, aí vocês recuperam vida. Eles foram dormir na van? Não, eu fui levar. Eu fui levar comida ainda, tipo. A gente não fez ação aqui ainda. Comida pra Erin. É que não vai caber todo mundo na van, acho que a gente vai ter que dormir aqui dentro. Eu vou arrumando as coisas lá. E eu saio. Dormir na van. Se vocês quiserem dormir numa cama confortável, que tem várias nessa casa, aí. Eu venho pra sala. Em 6 horas já vocês já recuperam vida. Mas se for dormir na van, por exemplo, aí vocês não vão recuperar vida em 4 horas nem fudendo. Eu vim pra sala aqui. Ok. Aí eu venho só arrumar um pouco as almofadas, eu pego as Essas almofadas estão todas do sofá. reviradas e abertas desse sofá específico. A Beatriz estava escondida aí dentro. Tá, eu pego as almofadas do encosto aqui, eu coloco no chão pra fazer mais uma caminha extra, faço a mesma coisa com o de cá. Vou arrumando as coisas aí. Tem algum snack extra aqui, ô mestre, no armarinho? Snack extra em que sentido? Tipo, mais salgadinho? Ah, um Rafael, Zé. Tem vários Rafaels, tem várias salgadinhas. Tipo, é quase um estoque de salgadinhos e miojos. Miojos. Tá, eu ia pegar, só que aí eu falo, não, vamos guardar pra depois. Coloco. Tá, Bia, Oi. você vai dormir na van também? Acho que não. Eu entrei num sofá agora há pouco, ele era bom de dormir, sabe? E ela não tira os olhos do miojo, ela tá esperando muito eles ficarem prontos. O miojo tá pronto, 3 minutinhos eu- já foi. Já. Então ela pega o miojo e põe no prato.
Queimando O Orfeu já, tá- inclusive, quase. Bicando a panela de água pra beber. Tá. Então eu vou procurar o Kaiser, a gente vai tentar achar um lugar pra gente dormir aqui. E aí, termina seu miojo. Beleza, já me junto a vocês. Bom, tchauzinho. Tchau. Aí ela apoia aqui Tchau. do lado do Orfeu na bancada e fica comendo sozinha mesmo, Ok. junto com o Orfeu. Cara, a hora que o Arthur chega ali, eu tô com um cigarro. Tô fumando um cigarro e tô olhando uma foto. Essa foto aqui, ó. Qual delas? Ah, tá. A foto. Essa aqui. Ok, sem o rosto. Deixa eu ver. E aí, mano? Arthur. Esse aqui é. Sou eu. Uhum. E é o meu. Seu pai E a minha mãe? e sua mãe. Uhum. Só que a foto não é assim. A foto é mais bonita. E onde que eles estão? Eu fico do lado dele assim. Você tá em pé? Tô. Tá, então eu coloco a mão assim no seu ombro. Mano, não sei o que tá acontecendo, mas a gente vai te ajudar a recuperar essa memória, velho. Eles já se foram e a gente tá junto nessa, já tem um tempinho agora. Sério? Uhum. A gente mora junto, aqui, quer dizer, lá em São Paulo. Eu, você e a minha mãe. E, enfim. Você é filho da Ivete? Não, eu também perdi já meus pais. Eu perdi já, na verdade, muito mais do que isso. Eu perdi meus amigos e, enfim, mas quando eu perdi eles, eu encontrei vocês. O Joe e você, o Thiago e a Alice. Depois disso, a gente só seguiu junto o caminho. Entendi. Tá. Mas você vai lembrar, tenho certeza. É uma sensação muito louca. Eu não sei, eu tava morrendo de fome ali na cozinha, mas eu não sei quem são vocês. Mas mesmo assim, alguma coisa me dizia que era pra vocês comerem primeiro. É, eu acho que você não esqueceu de tudo. A gente tá aqui pra cuidar um do outro, passar a mão no cabelo dele assim. E vai ser sempre assim. Tá. Você pode chamar todo mundo? A gente tem que dormir. Tá, eu vou avisar o pessoal da van que a gente tá querendo dormir aqui. Tá bom? Daí eu saio lá pra van. Eu tô fumando um cigarro ainda. Terminar um cigarrinho. Enquanto isso, a gente pode fazer a ação aqui, né? Sim, sim, Enquanto sim. isso, tudo aí rolou dentro Isso. da casa. Na van. Eu dei 3 batidinhas na porta. Eu saio do outro lado de cá. Tá aqui o seu... Oi. Tá aqui o seu ramen. Obrigada. Eu tô levemente enjoada, mas vou tentar me forçar pra comer. É importante. Mas depois toma bastante água, que isso aqui tem muito sódio. Tá Faz bom. mal. Obrigada. O Joey dá uma enxadinha na van e... Você pode... Ele olha pra van, o Luciano tá assim, ó, com o miojo. O blocão de miojo. Igual um idiota, meio que sem saber o que fazer. Tô orando. Você pode vir aqui pra gente comer um pouquinho mais longe, que eu queria conversar com você? Tô falando contigo, Erin. Ela fica envergonhada. Oi? Só me segue aqui. Tá. Eu realmente não me liguei que tava falando comigo. A piscina é bem feia, né, mestre? A piscina ela é bem feia, bem abandonada, assim. Ela tá vazia faz uns 15 anos. Ok. No... O Joey senta aqui. A Erin senta também. Quando você me mandou... Aliás, quando você falou na escuta sobre... Fernando... Eu também suspeitei. Quer dizer, eu acho que a gente pensou a mesma coisa. Pelo que vocês me falaram ali, em situações normais, quer dizer, nada é normal, né? Mas o Fer já teria voltado.
Pra ser bem sincero, eu não gosto muito do Luciano. Eu acho que ele tomou decisões um pouco complicadas. Contrárias aos meus princípios. Mas eu não vou ficar aqui julgando o que um homem fez em um momento de desespero. Há quanto tempo vocês conhecem? Faz muito tempo. Talvez uns 3, 4 anos. Não lembro direito. Mas a gente se conhece como se fosse irmão. E você conheceu o Fernando também? Sim. Eu conhecia pouco o Fer antes de tudo isso acontecer e eles virarem um só. Mas eu sempre fui a melhor amiga do Lu. E eu sei que ele é difícil, mas tenho certeza que com o tempo vocês vão, sei lá, se ajeitar. O Fer não era tão próximo de mim antes. Ele era só o marido do meu melhor amigo. Não só, né? Mas eu sempre tive muito carinho pelo Fer também. E eu tô sentindo que o Fer não tá perto. A gente vai descobrir o que aconteceu. É, a gente sempre descobre. Joey, por que você beijou a Sakura? Porque eu senti que foi um presente com muito carinho. E uma parte de mim não queria me desfazer dela. Eu posso fazer outra depois. Sério? Uhum. Sabe, eu tive que me controlar um tempo atrás. Porque eu realmente gostava de ver as coisas explodindo e tiros e etc. Foi por isso que eu comecei a usar armas um pouco menos explosivas. Eu me perdia. E eu meio que queria atirar em todo mundo e explodir qualquer coisa que tinha na minha frente. Mas uma granada pode ser. Eu posso te controlar se você quiser. Ele fica muito vermelho. Olha, você tá vermelho de novo. Por que você fica assim? O miojo, o ramen tá muito quente. Uf. Queimei a língua. Joey, você fica assim várias vezes que eu falo com você. Eu já percebi. Olha, Arthur, o que foi? O Arthur, você tava escutando tudo isso. O Arthur chamou. Bonitinho, Joe. Ah, sim, eu já vou aí dentro então. A Erin tá escutando Kaiser, também. né? Eu tô ouvindo. Joey, ele não tá falando nada. Escuta também, Joey. Eu vou. Ah, não vou não. Não tô ouvindo. Vocês olham pra trás e o Arthur tá atrás assim na porta, assim. O Joey tá comendo bem devagarinho, assim, envergonhado. Tá, depois você me responde essa pergunta, então. Ela fica envergonhada também e começa a comer, se forçar a comer. Enquanto isso, só pra gente ter um paralelo, o Dante e o Luciano tão quietos na van? Eu capotei, pô. Tô com uma sacola de chips no meu colo, assim, que eu tava meio deitado na cadeira, todo esparramado, assim, tá ligado? E só tô babando, assim. Eu capotei full. Tá lá. Eu tô meio que olhando pra ele de canto de olho e tô comendo. Tá, pouco tempo depois disso, a Bela sai lá da cozinha e ela chega aqui na van. Ela entra e vê... Nossa, peraí que Pô, você ela mexeu a balanceou, van inteira, ela saiu calma. A van que entrou na É, meia quase. Pra ver, Opa. pronto. Ela vê o Dante, tipo, todo morto e o Luciano comendo de um jeito insano. E ela vê um pouco de graça, mas logo ela se distrai, ela pega o casaco do Tristan e o caderno que a Erin tinha deixado aí dentro da van. Não, o caderno tá comigo, não soltei ele. Ah tá, é que eu achei que ele tava aqui desenhadinho. Não, Ah, é não, só um ainda documento já tava da na van. van, isso aí. É só uma arte Bom, da van. ela... Tá, Eu não tirei bom, o caderno da mão, nem um segundo. Ela pega o casaco e ela vai pra aquela sala de dentro, onde ela tinha se escondido de dentro do sofá. Ok. Pode ir lá. Você chega, o Kaiser tá fumando sozinho.
Vai deitar Tô aí? sentado no sofá, fumando e olhando pra TV desligada. Que tá quebrada também. É. A hora Você que ela vai chega. deitar Oi? aí? Vai dormir aí? É, eu acho que seria mais esperto todo mundo dormir juntos. Uhum. A gente tem que revezar também, de qualquer forma. Todo mundo tem que descansar. Você tem razão. Eu não sei direito o que tá acontecendo contigo, mas parece que aconteceu algo. Você. Tá Desculpa. tudo bem? Seu nome é Beatriz. Beatriz. Tá, eu não sei o que aconteceu comigo também, mas eu não lembro de muita coisa que aconteceu. Não lembro de algumas pessoas aqui. Nem de mim eu lembro direito. Você é um cara legal. Você é bem inteligente, pelo que parece. Eu não sei Obrigado. muito o que te dizer, porque eu não sei o que você tá passando, mas eu espero que a gente consiga recuperar suas memórias. Mas se você não conseguir, com certeza eu acho que a gente pode criar novas. A gente é amigo? Não muito, mas uma vez você olhou nos meus olhos. Eu tô olhando no olho agora. Tipo, desde quando a gente chegou na casa, eu tô sempre olhando no olho de todo mundo. E você não fazia isso. Não? Você nunca olhava pra ninguém, na real. Às vezes você olhava pro Joey e pro Arthur, mas nunca olhava nos olhos. Eu não sei o que pode ter acontecido. Foi mal. Não, foi mal porque talvez seja positivo. Eu não sei o que dizer. Eu não sei nada sobre mim, nem sobre nada que tá acontecendo. Eu não posso te ajudar quando se trata de você, mas o que tá acontecendo, eu acho que a gente sabe praticamente a mesma coisa também. Talvez o Joey, que é o cara da espada e do arco e flecha, ou o Arthur, que é o cara da cicatriz e sem o braço, possam te ajudar com isso. Mais do que eu. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa meio estranha. Você tem pais? Não. Na verdade, eu sou órfã, mas eu tinha sido adotada, mas minha mãe também desapareceu e eu não me lembro de 11 anos da minha vida. Talvez essa seja uma coisa que a gente tem como uma perda de memória. Você não lembra de 11 anos da sua vida? E você tem pais? Eu não sei. Eu acho que não. Acontece com as melhores pessoas, né? Eu não sei te confirmar isso. O Arthur foi Eu chamar. tenho certeza do que eu falo. O Arthur foi chamar as pessoas que estão lá fora. Ele já chamou? Bom, se ele não tá aqui é porque eu acho que ele tá chamando. Se você quiser dormir, pode dormir. Eu arrumei algumas camas por aí. Eu posso começar acordado. E depois a gente vê como troca. Tranquilo. E aí ela deita nesse sofá aqui. E se cobre com o casaco do Tristan. Eu entro na van aqui e eu vejo o Dante dormindo aí. Luciano, dá uma cutucada aí no Dante só pra eu falar um negócio. Eu ainda tô com a boca cheia de Rafael. Tá bom. Tá bom. Eu dou uma cutucada na panturrilha do Dante. Tá mutada? Você acorda, Dante tá Dante? falando. Tá mutado. por My bem. bad. Eu dou uma balançada, os chips estavam no meu colo, mas que dão uma voada e suja toda a van. O que Tá. foi? O Kaiser tava querendo dormir. Como não cabe todo mundo aqui na van, era melhor a gente dormir lá dentro e a gente vai revezar. Eu tô falando na escuta, tá? Pro Joe e pra Eren também, tô escutando. Então a gente já vai entrar e se dividir lá. Se alguém quiser dividir com um turno também lá dentro. Quem for dormir na van, tudo bem, pode dormir. Não, tá tudo bem, eu tô acostumado a dormir em qualquer tipo de lugar. Tá bom, então. Aí eu vou nele, pego uns chips que tá no peito dele e como. E vou embora. Eu dou uma engolida em tudo que eu tava comendo e eu pergunto, Arthur, Oi. ainda tem água lá dentro? Você vai ter que abrir a pia. Acabou de todas as panelas? Acabou. Ué, a gente usou pra fazer o miojo, né? Eu Vai ter que abrir a pia.
Tem água de miojo, mano. Não é por nada, não. É uma água É, saborizada. tem água de miojo, se quiser. Talvez seja Enfim, melhor eu que vou entrar nada. lá. Tá bom. Pera, você sugeriu Ouviu, Joey Eren? tomar água de miojo, Tris? A Beatriz acabou de perder 10 de sanidade. Ela tá. Eu não tá faço isso maluca, normalmente, quê? mano, mas nesse caso, velho. Tá bom. Ah, sinto às vezes é muito, melhor cara. que nada. Mano, melhor do que não beber água. O cara vai morrer ou tomar água de miojo, tá ligado? Na hora que eu chego aqui na Tem porta, duas eu viro. opções de morte. Eu olho pros água de dois ali na miojo. piscina e fico. Vocês ouviram o Joey Eren? Hein? Joey? Ouvimos. Aham. Aí eu dou uma piscada assim e entro. Tá. Ele tava com cisco pra no sala. olho. Ah, acabou a água lá de dentro, né? Acabou, mas a gente pode tentar pegar mais na pia. Tentar. Na pia. É mais fácil pedir pro vizinho. Os caras com medo da pia, mano. De jeito nenhum. Eu não sei como é que ninguém chamou a polícia ainda. Ok. Querido, não explodiu uma granada ali dentro. É, explodiu. Você quer descansar lá dentro ou na van? Não queria entrar na casa de novo, mas eu posso tentar. Vamos fazer o seguinte. Você descansa primeiro e eu fico de vigia. Tá bom. Os pratos já estão vazios, né? Nesse ponto. Sim, vocês todos comeram já. Vocês só estão Certo. cansados com sono agora. Vocês precisam dormir 4 horas cada um. Certo. Então, eu levanto e meio que chamo a Erin pra vir junto. Eu não vou lavar a louça. Só se foi com água de sangue, né? Nossa, eu preciso me lavar. Eu também tô com muito sangue na cara. Bom, aí a gente entra. Ok. A Bea vê a Erin passando pelo corredor e ela levanta do sofá e chama ela. Erin, Ah, sim? você tá com um caderno que eu tinha te dado aquela hora? Uhum. Você pode me devolver? Eu quero escrever uma parada. Ah, não quero te devolver. Mas você pode? Você me dá logo depois? Uhum. Ela entrega o caderno e uma caneta que tava junto com o caderno. Aham. E espera ela escrever e pega o caderno de volta. Não, ela vai passar um tempo escrevendo. Ah, então eu te dou depois. Então lá. Só esse. Eu não posso devolver depois? Eu não quero ficar longe do caderno. Se você quiser, eu te passo a parte que ele falou das cantadas. Não, não é isso que eu quero. Você não quer ficar aqui junto, então? A gente pode ficar junto aí eu... Depois... A gente vê o que faz. Senta do lado dela, Eren. Fica vendo o que ela tá escrevendo. Tá. Você vai pegar o caderno mesmo depois? Joey, você vai ficar aqui? Eu vou tentar pegar água pra gente. Tá bom. Eu sento do lado da Bia e empresto o caderno. Mestre, Ei, Kaiser. Diga. foi mal. Não, Pode pode ir, falar, pode ir. Pode Não, ir, pode meu ir, benzão lindo. Pode ir! Não, eu falo depois, não tem problema. Vai o Arthur primeiro, vai. Kaiser, Oi. a gente vai dormir por aqui mesmo? Acho que sim. Tem alguma Vocês sugestão? não tiveram que correr e se esconder? Não é melhor a gente colocar em algum lugar que a gente consiga esconder caso dê algum problema? É verdade. Seria uma boa, mas... Não, acho que não... Vai ser muito difícil colocar tudo num cômodo que tenha lugar pra todo mundo se esconder. Tem aquela mesa que é grandona lá naquela sala que a gente pode entrar dentro, debaixo. Pode entrar, acho que uns 3 debaixo dela. A gente tinha que se dividir assim entre o pessoal. Pra gente conseguir se esconder junto caso alguma coisa aconteça, a gente se ajuda. Não precisa ser todo mundo, mas em grupo pelo menos. Tá bom. Aqui tem 4 camas, eu acho. Tem
esse sofá aqui, o assento, aí tem aqui o encosto que tá no chão, e esse aqui é a mesma coisa. Ok. Dá pra umas 4 pessoas dormir aqui. Sim. Tá. E dá pra esconder, né? No sofá. Cada sofá esconde uma pessoa. Tá. A gente pode pegar Tá, as acho- almofadas e levar pra outro lugar. Ok. A gente espera o pessoal chegar pra ver como a gente vai separar certinho, então. É melhor a gente separar as rondas primeiro, tem que todo mundo tá aqui. Tá. Lembrando também que ao lado de vocês, essa janela inferior aqui tá quebrada. Ah, meu Deus. É verdade. É a rota de fuga, mano. Tá? Aí pode tentar abrir a porta pro lado de dentro? Você pode tentar? Eu vou então. Você deixa a Beatriz falar e nada. você vê que tá trancado. Tem aquelas trancas de deslizar, assim. Aí eu Ah, abro não. então. Ok, você destranca. Aí eu abro pra ver se ela. Tá aberta, a porta tá abrindo aberta. mesmo. Tá, eu deixo ela encostadinha então. Ok. E volto e sento no sofá. Então, só pra terminar, então eu sento aqui do lado do sofá também com o Kaiser e fumo um cigarrinho. A porta tá aberta, qualquer coisa, acho que a gente pode sair por ali. Será que não tem perigo do monstro ir atrás? Eu não sei. Eu tô muito cansado pra pensar. E aí eu deslizo pra baixo no sofá. Tá, você foi pro lado e eu deslizo junto, assim, ó. Luciano, você terminou de comer. Você começa a se sentir estranho. E você sente o Fernando voltando. Você volta. Eu olho pro lado do Dante, ele tá dormindo? Sim, você acorda na van, você não sabe o que aconteceu. Você só tá vendo o casaco do Tristan cheio. Não, o casaco do Tristan não tá aqui, desculpa, tá com a B. Você tá vendo o Dante desmaiado do seu lado, assim, cheio de comida em cima dele. Começa a tocar no Dante. Dante? Dante? Ah, deu susto de novo e bagunçou tudo de novo. Calma, Oi, não, foi? não tá acontecendo nada. Tá tudo bem? Ah, sim, a gente tá descansando agora, Fer. Fer? Agora? Eu acho pela... Tem como saber, né? A cor do olho muda. Tá, então, sim, a gente tá descansando agora, Fer. Que eu só lembro de ver o corpo do Tristan. Eu não lembro de mais nada. Você só ouviu os gritos do Tristan, você não viu o corpo dele. Quando você tava subindo, tipo, você olhou assim e mudou pro Luciano instantaneamente. Eu comecei a ouvir os gritos do Tristan e meu coração começou a acelerar e aí apagou tudo, tá tudo bem. O pessoal tá dentro lá da casa. A galera Vamos tá lá. lá dentro descansando, Fer. Eu posso ir lá com você se você quiser. Tá, Tá na camisa. quero. Sim, a gente pode ir. E eu vou e entro com tudo dentro da casa. Ok, você vê o pessoal se preparando pra dormir assim, a galera já tá deitando, o Arthur tá conversando. Você vê essa cena que Peraí, você ô chega. mestre. Peraí, só Isso, Joey, segura agora então pra... aquela cena que você ia fazer. Só pra eu voltar junto daí. Aham. Ao invés de ir na cozinha, eu vou... Esse banheiro tá aberto, certo? Eu dou uma espiada pra ver se tem uma coisa vermelha. Não tem tipo, nada vermelho. Certo. Nem mesmo Então aquela eu vou privada que devagar- tava vermelha antes. Nem a privada? Nem a privada. Então eu vou na cozinha, pego 2 copos Tá? vazios Aham. e... Aliás, na cozinha mesmo eu vou tentar abrir a torneira de novo então, pra ver se sai coisa vermelha. Você abre a torneira meio assustado, eu pedi pra vocês um teste de esquiva. Ok. Foi fracasso. Você mais uma vez toma um susto, mas a água sai normal. Ok, então eu encho os 2 copos e vou em direção a... E você fecha a torneira ou você esqueceu aberta? Fecho a torneira, óbvio Ok, que eu fecho a torneira. Eu tudo sou bem. muito economia. Você enche os 2 copos e fecha a torneira e nada demais parece ter acontecido. Eu saio assim, dou um... Dou um ufa e vou. Eu vou até por essa porta aqui, ó. Dou um Pera. ufa. Vocês todos chegam Na então, hora que você ele vê o chega- Fernando chegando com o Dante. Tá todo mundo aqui? Eu levanto. Tia, tá tudo bem com vocês? Cadê o Tristan? Eu ouvi ele gritando. O que aconteceu, gente? Tá todo mundo bem?
Ih, O- ele Sim. também O Joey perdeu? olha pra... O Joey olha pra ela imediatamente quando ele fala o que aconteceu com o Tristan. Eu pego a água. Obrigada. Fer, é você? Você tá bem? Que bom, você tá bem. Eu não sei de nada. Eu ouvi os gritos do Tristan e aí é tudo preto. Acho que acho não, né? Tenho certeza. O Lu tomou conta, né? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Cadê o Tristan? Arthur, o que tá acontecendo com esse cara? É que você não lembra. É verdade. Ele Tem também duas não, pessoas aparentemente. Não, 2 pessoas moram no corpo dele. Sério? É. Aí às vezes um vem, outro vem. Tá, pronto, pode continuar. A gente Eu vou me perdeu aproximando delas aqui. O Tristan, Fer. Tá, a Bea, ela fecha o caderno, ela dá uma sentada. Você e vê o tenta puxar casaco ele cheio pela de mão. sangue dele, do Tristan, do lado dela. E ela tenta puxar ele pela mão pra sentar no meio delas. Gente, cadê o Tristan? Por que você tá com o casaco dele, Bia? Por que tá cheio de sangue? Alguém fala alguma coisa! Teste Ele sanidade se pra foi, mim, Fernando. Fernando. Fracasso. Você toma 3 pontos de sanidade. Um dos seus melhores amigos morreu e você acabou de descobrir disso. Fernando, eu sinto muito, ele se foi. Tristan não. Não, Tristan não. Eu abaixo assim, começo a colocar a mão no rosto. Tristan não. Eu abraço o Fer. A Bea também. Eu deito no colo da Erin assim, começo a chorar por Erin. O Tristan, Erin. Ai, Tristan não. Ele não merecia. Muito bom. Eu não consigo falar nada, eu só fico passando a mão no cabelo dele. Tá. Eu vou até ele assim, coloco a mão no ombro dele. Agora a gente tem que resolver essas paradas aqui da missão, Fernando. Eu sei como é que você tá se sentindo, mas a gente tem que se cuidar pra ninguém mais sofrer o que Tristan sofreu. O que aconteceu com ele, gente? Vocês mataram o monstro? O que foi? O que era? Ainda não matamos o monstro, mas a gente tá no caminho certo e só se acalma, a gente vai conseguir sair dessa juntos. A mistura do remédio de calmante com o cansaço, Fernando, faz com que você mal consiga se manter em pé. Eu pergunto se ele quer água. Bebe um pouquinho, Fer. Eu acho que tá na hora de você a água meio descansar. que tremendo assim. Obrigado, Erin. E beba um pouco. Você sente que você vai desmaiar se não sentar. Preciso Ele sentar. tava deitado no meu Ele- colo. é, Ah, ele tá, já- então tudo bem, desculpa, que eu só eu tô- perdi É, isso. que a... Tudo bem aqui, pode pronto. crer. É... Bom, pessoal, a gente tava com um plano e a gente queria discutir ele agora. Bom, Se você não se agora importa, Fernando. eu vou chegando aqui. Agora que tá todo mundo aqui, aí eu tiro uma caneta assim. Vamos resolver o... Aí eu paro do lado do Joey, aí eu cutuco o Joey. Joey, Oi. quem que é o líder do time? Você? Sério? Não. Não tem líder, Kaiser. A gente meio que decide as coisas juntos. Ah, tá. A gente tem que decidir a ronda, né? Quem Certo. vai ficar acordado. Vocês gente- podem descansar primeiro e eu fico acordado. Eu gostaria de ficar acordado também. Primeiro, eu Eu ia me oferecer, mas já que você falou, então eu vou dormir. A Bea fala, eu vou ficar acordada de qualquer jeito se vocês quiserem aproveitar pra descansar. Pera, Bom, tá, se tanta gente vai ficar vamos fazer em acordada, eu vou dupla, dormir. A gente Eu tô precisa estressado. fazer assim, as pessoas que estão acordadas vão ficar olhando as fotos. E de algum jeito a gente tem que avisar todo mundo pra gente conseguir se esconder caso a gente consiga ver a foto. Então, a gente Eu tem acho que que- separar. Pode falar. eu acho que 2 pessoas acordadas é o suficiente. O resto das pessoas dormem. A gente só reveza de 2 em 2 pessoas. Como Certo. assim? Que Tudo foto, bem. gente?
E vocês acham melhor a gente ficar todo mundo aqui na sala e a gente trabalha aqui entre a porta e a janela, ou a gente tenta se esconder mesmo? Eu acho que aqui a gente tá com boas rotas de fuga e todo mundo junto pode ser melhor. A pessoa acordada também fica com a câmera do Kaiser. Eu acho que eu e você podemos ficar agora nesse primeiro turno, Kaiser. Nós Você não dois acha temos perigoso câmeras. tirar uma foto dele? Eu acho melhor cada dupla ficar com uma câmera. A gente não quer que a bateria acabe no meio da noite. Então, quanto menos a gente usar a bateria delas, melhor. A gente vai alternando, já que a gente tem duas. Certo. Aqui na sala dá pra se esconder cada um no sofá. A gente consegue sair pela porta, pela janela. A gente tem a mesa grande ali da outra sala também. O hack tem espaço pra uma pessoa, mestrinho? Desculpa, Chinin. Uma pessoa Pode pequena. falar. Eu digo que o Arthur e a Erin e a Beatriz conseguem se esconder ali dentro. Tá. Pode continuar, Chinin. Não, é só isso. Eu só tava falando onde tem algumas rotas, caso alguma coisa dê errado e a gente tenha que se esconder separando. Mas então o objetivo é a gente ver o monstro e se esconder. Não vamos tentar trocar tiro com ele ou nada, só se ele atacar a gente, certo? Caso algo aconteça, caso as fotos mudem, eu acho que o mais sábio a se fazer é acordar as pessoas sem fazer muito barulho, o menos barulho possível. E a gente tenta se esconder daí. Ok. Tá, mas... Tentar cutucar, Harry, você você consegue acha? me explicar o que tá acontecendo? Certo, então vamos dormir meio que perto um do outro e aí a gente consegue fazer isso. Fer, eu sou a pessoa que menos vai conseguir te explicar qualquer coisa aqui. A gente vai ter tempo pra explicar tudo certinho. Só vamos decidir isso agora, porque aí quanto mais cedo a gente fizer isso, mais rápido a gente descansa. Aí eu pego, Confia em mim, eu pego a Fer. caneta Eu que eu tenho. Boa. Eu falo, tá, a primeira dupla vai ser eu e Beatriz, certo? Isso. Uhum. Beatriz. Segunda dupla, Eu e o Joey. Arthur e Joey, né? Certo. Isso. Ok. E terceira dupla? Eu Precisa posso. ter terceira dupla? Vai sobrar 3, na verdade. Daí uma pessoa. Deixa os que estão mais cansados mesmo dormindo. O Fer tá quase... Eu acho que ele não vai conseguir aguentar também ficar de ronda. É feio? Fer. Fernando. É de Fernando, mas... Kaiser... Tá tudo bem? A gente se conhece. Eu seguro o ombro assim do Fer e olho no olho dele e falo: eu já te explico tudo. Só confia na gente agora. O Kaiser, ele perdeu a memória e tudo mais. Eu falo tudo pra você de tudo que aconteceu. Só Eu boto confia. a minha mão em cima da do Arthur. Tá bom. Tá, então vocês acham que o revezamento só dessas duas duplas vai ser o suficiente pra noite inteira? Pra noite inteira são não, né? 7 da manhã. Enquanto a gente dorme. Você não acha Sim. melhor separar em trios? Já que só precisamos de 2 rondas? Segura. Se a gente ficar em trio. Mas mais pessoas podem descansar, acho que não tem necessidade. Se ficar em trio, vão ser 3 pessoas acordadas, sendo que uma poderia estar dormindo, eu acho. Ok. Então, já vamos separar aqui o pessoal então pra ir dormindo. Vamos dormir aqui mesmo, no chão da sala, com os coxos. Ele preparou algumas almofadas, tem 4 pessoas que podem dormir aqui. Já fui de volta pra van. Eu vou ficar bem aqui, ó. Vou puxar isso aqui é tipo aquelas negócio de rodinha, né, que tem no sofá. É tipo um puff. Um puff? É tipo um puff, é. Tá, eu Ô, vou pegar o mestre. puff e vou trazer aqui pra onde eu tô mais ou menos. Ou pode ser aqui também, não tem problema não. E vou ficar sentado aí, Dante? olhando as fotos. Certo. Eu tô na van, eu só queria saber se eu posso rolar um sobrevivência urbana pra ver se eu consigo fazer alguma coisa que me alerte se alguém abrir essa porta, tipo, que faça barulho. As caixas, os papéis. Pode dar um sobrevivência urbana. Sobrevivência urbana, nem sabia que existia essa perícia. Nossa, nem eu. Hackzinho, ele é rato, sobrevivência e especialidade tirei urbana. 2. Você Tá apoia em outro um nível. pedaço de madeira, um pedaço de metal que tem no canto assim, na porta. Você não sabe se vai funcionar ou não. Fechou. Vou deitar e vou capotar. É o melhor Vou dar que uma você limpada consegue. também nos bagulho e botar de volta na sacola. Tá, você dá uma varridinha rápida assim. Não tem tanta coisa no chão. Tem uns farelinhos que você deixou cair sem querer. Você dorme com rapidez.
Mestre, o Joey volta no banheiro lá, vai testar a água de novo, porque ele vai se lavar, que eu esqueci, antes de dormir. Preciso fazer algum... Não, você abre a pia e você começa a se lavar. Eu vou pedir um teste de destreza pra ver o quão rápido você se lava. Muito rápido. Você quer se lavar bem rápido, você quer, tipo, passar bem... Extremo. Você... Eu saí de lá mais limpo... Você joga água na sua cara duas vezes, coisa. fecha ela, ficou menos de um segundo aberta a torneira. Você abriu, pegou, tacou e fechou e se lavou. Aí você pegou... Eu tô muito limpo. Você passou um paninho, a sua camisa um pouco assim, que é preta e esconde o sangue. Você ainda tá fedendo, todos estão fedendo muito, mas... Não, eu não tô porque eu Foi tirei tão extremo. rápido que eu ia falar pra Erin que ela ia se limpar também. Ela não conseguiu. não deu nem tempo, Mas tudo bem, se você quiser se limpar, vocês podem se limpar... rápido, assim. Você dá uma passada de água só pra tirar o sangue um pouco. Vou me limpar também. Ok. A Bea fala, Fê, se quiser deitar aqui. Quantas horas a gente vai dormir, mestrinho? Você tinha falado? São 4 horas pra vocês não ficarem exaustos. Tá. Ok. E o bônus? Tipo, se a gente dormir, por exemplo, 6 horas, a gente Se você dormir ganha 6 alguma horas coisa? na cama, vocês recuperam vida. Tá. Se vocês dormirem 6 horas na van, vocês não recuperam. A Erin pega as almofadas de encosto e ela coloca na frente do hack aqui. Tá. Com um espacinho pra entrar no hack caso seja necessário. Você deixa aberta a porta. Não é fácil entrar, mas você consegue. Tá, mas a porta tá encostada. Ela não tá fechada, não. Tudo bem. Deixei encostada. Ok. E aí as almofadas aqui na frente do hack. Vocês se separam então? O Joey meio que apagou no sofá já. O Joey, todos vocês, assim que vocês decidirem dormir, vocês estão muito cansados. Vocês vão só apagar em menos de 1 minuto. Vocês estão se arrastando em pé. É por isso que vocês menos estão eu que eu tô dormindo. fazendo ronda. Exato. Boa noite. Boa noite, Kaiser. Boa noite. Vamos Boa lá. noite o quê? Hã? Boa noite, Arthur. Boa noite, Arthur. Desculpa. Tem como dividir aqui o sofá? Eu vou considerar aquela outra cama. É o 5 que tu está Nossa, deitado. fiquei gigante. Eu vou considerar... Na real é que a cama tá do lado. Aqui a cama tá... Não, desculpa. Pode, são pode, 4 né? pessoas aqui. Você não tem mais espaço pra dormir. Você vai dormir no chão. Ou você pode meio que dormir bem grudado no Joey, que cabe 2. Tá, ó. Você já falou a resposta. Né? Ok. Joey, eu espero que você não se Joey tá importe. apagadaço, nem O falou Joey, nada. o Joey nem acordou. O Joey nem acordou. Que momento. Beatrice, você tá... Ela tá encostada no sofá, bem ali onde ela tá mesmo, Ok. tipo na quina. Ela tá sentada com as pernas cruzadas e com o caderno na mão, escrevendo. E ela perguntou se o Fê queria deitar no colo dela. O Fê já deitou. Mas Já tava lá. quando que o Fer dormiu? Ele tava exausto, ele só apagou. Ele nem conseguiu segurar, assim? Como é que ele dormiu? Então, ele tava deitado no colo da Erin, perguntou se tava tudo... o que tava acontecendo. Aham. Aí na hora que a Erin saiu, ele dormiu. Tá. Ok. Beatriz, o que você tá escrevendo no caderno? Estou escrevendo um elogio fúnebre pro Tristan. Você tem ele escrito? Você quer ler? Talvez no funeral. Tá. Me passa... Mas você tem escrito o texto? Tem. Tá, me passa depois o que você tá escrevendo. Tudo bem. Ok, vocês passam acordados, o resto todos foram dormir, certo? Certo. Eu preciso que Beatrice e Kaiser me dêem um teste de sorte, ambos. Eu sou sortudo, hein? Cuidado. Cuidado com essa Mais ou boca. menos, né? Mais ou A menos. última vez que eu falei que eu era sortudo, só que Eu Tá, fracassei também. sucesso normal. Ok. Vocês vão ficar de ronda por quanto tempo? Umas 3 horas, mano. Vocês vão ficar 3 horas acordados? Uhum. 4 horas? Não, mano. 3 horas. A gente só precisa de 4 horas no total de descanso. Não, é E 4 por que horas que tu cada pessoa dormindo? 4 horas cada pessoa dormindo, é. Claro! Ah, tá. O sono é individual, não é Mas eu coletivo. quero. Como assim? Não, Você não tem como dormir pelos outros. Ele tá de boa. Então eu vou ficar 4 horas. Então eu vou ficar 4 Quer horas. farmar, Pode ser estacar 4 o sono. horas. Vamos ficar 4 horas, depois os outros caras vão ficar 4 horas. Mano. Eu achei que nós ia dormir 3 horinhas, depois os caras iam dormir 3 horinhas e nós ia embora. Não. Ok. Vocês então, nessas 4 horas,
Você escuta alguns carros passando na rua. Você quase dá, umas apagadas. E Kaiser, em um momento você quase apaga, mas você acorda, assustado. Com um som de Eu vou olhar goteira. as fotos. Você olha pras fotos e elas estão normais. Mas você percebe que você tá sendo observado. Do lado da Erin, na fresta que ela deixou aberta no hack, tem um olho te observando. Eu preciso fazer um teste de sanidade. Ah, meu Deus. Putz, cliquei e não rolou. Clicar de novo. Não rolou de novo. Talvez tenha caído. O F5. Caiu. Caiu? Tá, eu vou jogar pra... Ah, voltou. Vou jogar. Você passou, Rolei. você passou. Você Passei? olha pro olho, você entra, você tampa assim, esfrega seus olhos rapidão e ele saiu. Você sentiu ele tentando te invadir de alguma forma com o olhar, mas você resistiu. A Bea vê ele fazendo isso e falou: tá moscando aí, mano? Talvez. Sei lá. Tá tudo bem? Quer dormir? Eu tô bem acordada ainda. Não, eu tô de boa. É só essa casa tem um negócio estranho acontecendo com ela. É. Era aquele olho de novo. Quer conversar pra ficar acordada? Não, eu tava quase dormindo, mas agora eu tô bem desperto. Pode Você ficar acordou tranquilo. com susto, sim. Tá. Fica esperto aí, hein, mano. Vocês então passam mais ou menos uma hora que faltava e acabam as 4 horas que vocês queriam fazer a ronda. Nada aconteceu até agora. São mais ou menos umas 10 da manhã. Era 6 e pouquinho, agora são 10. Tá, já deu a hora, Bia. Eu vou acordar os meninos aqui. Você pode dormir aí mesmo. Tranquilo. Eu chego ali no Joe e no Arthur. Mano, eu chego perto, o Arthur tá babando no peito do Joey, assim, ó. Tá uma cena meio estranha, assim. Ah, mano. O Joey com o colarinho tudo babado. Gente, eu cutuco. Gente. Eu olho assim pro Arthur. Arthur? Bom dia, Joey. Ah, velho! Por que a Erin tá deitada no chão e você tá aqui? Fanarts. Ela deitou, não tinha lugar pra ficar. Por que você não me avisou? Você não tinha lugar pra dormir? Tá Tem dormindo com almofada a no Erin? chão, Joey. Você tava dormindo. Tem almofada, ela tá dormindo na almofada. Eu não enxerguei direito a almofada, tava acordando. Tem um colchãozinho aqui, ó. Ah, não. Tá maluco? Eu Babou fazer em isso com mim. você? Sou seu amigo. Não fui eu, não. Pode, mas você babou em mim. Não fui eu! Como que não foi você? Não sei. É a nossa hora, Kaiser. Eu levanto. É a hora de vocês, viu? Eu não sei de nada. Tá. Aconteceu alguma coisa? Nada, né? Não, só aquele olho maluco de novo. Tá bom. Vamos ficar então no mesmo lugar que eles ficaram ali. Você não vai dormir Kaiser. não, Bia? Descansa. Eu vou. Aí eu dou uma leve acordadinha assim no Fade, tipo, mexer nele pra ver se ele abre os olhos. Ele abre. Ele tá com sono muito pesado. Tá, então a Bia ela só vai empurrando ele pro cantinho do sofá. E ela fica de conchinha maior ali e cobre eles com o casaco do Tristan. Ok. Credo, todo sujo. Mas tá todo mundo Bastante sujo de sangue, sangue, mano. Se a gente se cobrir, pelo menos. Tem problema. Eu tô limpo. Que cara chato! O cara é muito. Metido, né, velho? Metido. Vou dormir. Descansa, Tá, Kaiser. boa noite, Kaiser. Tá. Boa noite? Sei lá. Arthur. Tá de dia já. Arthur. Eu sento aqui desse lado. Eu vou falar com o Arthur. Ok. Senta aqui. Eu dou uma batidinha aqui pra você sentar aqui do meu lado. O Dante tá apagadaço ainda na van. Nada aconteceu que te acordou, Dante. Dropado, fi. Cronômetro lá ronfando. Tá lá, quantas horas já que tá dando esse cronômetro? Foi umas 4 horas e meia já que você tá. 4 horas e meia já de cronômetro. Que raiva, mano. Arthur, eu vou pegar uma almofada sobrando e sentar no corredor, ok? Pra ficar de olho ali. Você tem certeza? Tenho. Tá, Você eu tô com cuida as do fotos. pessoal e eu
Ficou ali na porta. Pega essa foto aqui então. A gente divide, cada um com foto. Ok. Qual foto você Eles deu não pra ele? pegaram a câmera, né? A gente não deu câmera. Qual foto você deu eles. pra ele? Qual das fotos? Deixa eu Eu? pensar. Tem duas Não, tem eu imagino três que eu fotos. peguei né? todas da Tem a sua foto mão. da família, tem a foto do Cris e a foto da Liz. Qual que é a que Ah, você não, deu? eu não dei foto pra eles. Eu dei foto pro Fernando e pra Bia. Ok. Na verdade, uma foto aleatória que eu e o Dante temos, eu acho, é da sala vermelha. É. Ah, tá, ok. Isso aqui é só uma É. pessoa com o rosto, entendido. Isso. Tá. Então a gente já tem, Ah, A gente já Arthur. tem as fotos? eu tenho aqui. Tá. Foi muito boa. Obrigado. Eu que agradeço, foi perfeito. Ok. Aí o Joey puxa ele pega uma almofada que ninguém tá usando, obviamente. Coloca, tipo, nessa parte aqui, ó, da cômoda. Aham. E senta, encosta na cômoda pra ficar confortável, mas ele fica acordado, meio que meditando, assim, sabe? Mas ainda assim acordado. Vocês deram uma boa dormida. Apesar, sabe, quando você acorda e dormiu um pouco, você tá tipo... mas você sente que vocês não vão dormir de novo, vocês não estão mais exaustos, né? Sim. Mas só pra avisar que tô concentrado. Tô meditando, mas tô concentrado. Perfeito. Tô atento. Eu quero que cada um de vocês dê um teste de sorte. Claro! Tá os dois, né? Sim. Fracasso. A sorte é ali em cima, sorry. Uhum. Tá pesquisando. Fracasso. Ok. Se passam 1h30, 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, 3 horas e 45 minutos. E eu vou pedir pra vocês dois me escutar. Ah, tio, deixa eu dormir 8 horas pra recuperar a vida. Todo mundo dá uma escutar, mano? Só os dois. Nossa, mano. Fracassei. Muito pouco em cada, eu fracassei também. Ok. 3 horas e 50. 3 Eu horas olho e pra foto. 55. Eu quero olhar pra foto. A foto não tem diferença. Nada acontece nas fotos. Mas de repente, todos vocês acordam com um susto. Pum, 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 pum! É a polícia, abre a porta! E é aqui Ah, não. que a gente vai ir pro intervalo. E a gente volta Oh, yeah! em 5 minutinhos. Horrível, mano. Caralho, mó de sovaco seco, Vou descascar os rewind, ovos. você lembra? que a gente acordou no susto também. Chegaram os homens. A gente vai pro intervalo de 5 minutinhos. Chegaram os olhos. E a gente volta na segunda parte desse episódio. Vamos Tchau, lá. gente. Agora é as fanart. né? Fanart, vamos que vamos. Let's go.
Muito bem, estamos de volta pra desconjuração. Tá todo mundo aqui certinho? Deixa eu ver. Certo, vamos lá. A gente parou então, antes do intervalo. Vocês todos tinham comido, descansado, conversado, tentaram entender um pouco da situação que vocês se encontravam. E vocês foram acordados por um susto. Um policial tá na porta de vocês. E ele bate. Tum, 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 tum. Polícia! Abre a porta! Eu levanto e vou abrir. Todos vocês acordam. Correndo? É, Ok. Você abre a porta Guarda exatamente? a arma. eu abro não tudo. Tá, você abre, Guarda a arma, você abre guarda a um arma. pedacinho da porta, né? Isso. Oi, senhor policial? Posso ajudar? O que? O que vocês estão fazendo aqui? A gente tá visitando a casa. Vocês têm permissão do dono da casa de visitar esse lugar? Temos sim. Você vê... Dá um encontrar pra mim, por favor. Não precisa nem dar um encontrar. Você vê esse homem fardado com uma roupa de policial. Ele tem mais ou menos uns 35 anos. Ele é bem alto e musculoso. Ele tem o cabelo preto. Ele tem um maxilar bem definido com alguns fiapos de barba. E o olhar dele é bem sério e intimidador, assim. Você consegue ver que ele tá carregando uma pistola. Eu vou até abrir a porta aqui. Você abriu a porta. Ele... senhora, eu preciso que você abra a porta. Claro, Você abre com tudo? eu abro. Tá. Ao abrir a porta, você mostra basicamente todas as pessoas que estavam dentro. O que que tá acontecendo aqui? Nós tivemos reclamação dos vizinhos de barulhos de tiros e estouros altos durante a madrugada. Tiros? Senhor policial, ninguém atirou aqui não. Ele olha pro lado, tem uma janela estilhaçada. E você pode explicar aquilo ali? Sim, Já tava aqui quando a gente chegou. Eu falo lá de trás. exatamente. Vai ser inclusive um dos motivos que Quantos a gente de vai pedir vocês um desconto tem no aqui? aluguel. Oi? Quantos de vocês tem aqui? Temos 7 pessoas. E o que vocês estão fazendo aqui dentro? Como eu disse, a gente tá visitando a casa. Por quê? A gente tá pensando em alugar. E vocês estão dormindo numa casa que vocês estão pensando em alugar? Sim. Ela tem uma saber se fama de vale. ser... Ela tem uma fama de ser mal assombrada, então a gente só decidiu dormir juntos Dá um aqui na teste sala de e... charme pra mim, por favor. Claro, eu sou muito charmoso. Nem precisa dar o teste. Vocês acordam meio no Charme é susto perícia, e vocês veem o Joey correndo pra abrir a porta. Charme é uma perícia. Fracasso. Da lábia? Qual é o seu nome, senhor? Joey Joke. Você vê que ele tá meio com uma antecipação, assim. Você tá com o arco cruzado no seu corpo, né? Sim, eu não tirei. E o que é isso aí? É um arco. Eu tiro e meio que mostro assim pra ele. Tipo, entregando quase. Ele bota a mão na arma, assim, quando você tira. Sim, mas Sem eu entrego movimentos assim. bruscos, senhor. Sim, eu só estou tirando. Você pode ver. Por É que um você tá arco com isso? esportivo. Tradicional. Hobby. E essa espada atrás de você? Também, ela é de mentira, na verdade. Você pode mostrar ela, por favor? Claro. Eu não... Como é que eu... Desbanha. Eu não desbanho ela. Mas eu mostro. A lâmina? É um pouco falta de respeito desbanhar a espada assim. Mas você pode ver se quiser. Ele bota a mão no radinho assim. A gente tá com uma situação de 150 aqui com alguns infratores na casa. Mantém stand-by, eu vou verificar a casa um pouco. Chama todo mundo que tá aqui dentro, por favor. Claro. Pessoal? O policial quer conversar com a gente. Eu levanto e vou pra perto. Eu também me aproximo. Eu quero pegar o rifle que tá nas costas do Fernando. Tarde demais. Quando o Kaiser se aproxima com um fuzil entrelaçado... Eu tô com o fuzil. Você tá com o fuzil entrelaçado, você nunca tirou ele. Você não falou que você escondeu as armas. Eu tô... mas eu não tô com ela, mas eu tô... Tá. Ela não tem como esconder um fuzil no seu bolso. Não tem. Na hora que você se aproxima,
Ele aponta a arma pra você. Solta a arma! Solta a arma! Kaiser, Parado! solta a arma. Eu solto a arma. Oficial Ana Júlia, eu preciso de reforços. Senhor, como a gente disse... Cala a boca, quieto! Pra dentro, mão pra cima! Mão pra cima! Ele vai caminhando com a arma apontada pra vocês. A casa é mal assombrada. A gente só tava tomando precauções. Pode ser um exagero, pode. Mas é só isso. Onde você... Você tem a permissão pra ter esse fuzil aí? Quem são vocês? Pra trás! Mão pra cima, mão pro alto, todo mundo! Vocês vão pra trás? Eu dou A uns gente vai passos pra trás. Vocês veem correndo, chegando correndo, do lado, uma moça loira. Deixa eu pegar aqui a descrição dela. Ela tem o cabelo loiro amarrado, ela tem os olhos azuis, ela também tem os braços bem musculosos e ela tem um olhar penetrante, assim. Ela chega preocupada, ela pega a arma na mão também. O que aconteceu? O que aconteceu, Horace? Eles estão armados, Ana. Cuidado. Pra dentro, mão pro alto, todo mundo. Eles começam a entrar. Calma. O que tá acontecendo aqui? O que vocês estão fazendo nessa casa? Não tem nada pra roubar aqui. Exatamente, senhor. Ai, desculpa. Eu posso explicar. Eu posso Pega todo explicar. mundo. Todo mundo pra parede. You speak English? To the wall, now! Nós estamos To the wall! gravando. Eu venho pra essa parede aqui, ó. Ela mandou. I'm at the wall. I'm at Você the acha que o wall. Guriza não sabe falar inglês? We're recording a movie, okay? Eu quero alguém que fala português. Ana, fica de olho neles. Estamos gravando um filme pra gringa. Assim que vocês falam, não é? Vocês estão gravando um filme ou eu tô querendo alugar a casa? Olha- Se decidam. A história de vocês não tá Os batendo. dois. A gente Os dois, tá senhor. alugando a casa pra poder gravar o filme. Você tem Por alguma isso, permissão pra gravar aqui? É um filme independente. É uma residência privada, E por que senhor. A vocês gente não precisam de precisa arma de permissão. Só uma dúvida, Faz mestre. parte do filme. Solta a arma agora, no chão. Uma dúvida, mestre. Oi? A gente tem distintivos da ordem, certo? Vocês têm os distintivos do SCI, sim. O setor de crimes inabituais. E continua sendo na intenção de ser um distintivo falso É ou um a gente distintivo tem... falso ainda que dá uma vantagem na lábia pra vocês. Tá. Seu policial, eu posso te explicar direitinho. Sem... Tira essa arma. Bota Direto. essa arma no chão antes. Ela já tava no chão. Ah, você Eu botou tinha já? colocado Ah, tá, ok. já tinha Eu colocado. também dropei Tá, minha todos arma. vocês colocaram as armas no chão, certo? Sim. Ok. Meu pé aqui. A oficial, ela vem e chuta a arma ela chuta a arma da Erin pra trás. Ela dá a volta no sofá e pega a arma de cada um. De costas! Mão na parede! Vou ficar de costas e eu posso te explicar direitinho o que tá acontecendo. Ela Direto, puxa a arma sinceramente, de com cada você. um. São de verdade, Horace. E vem pegando as armas e trazendo pra cá. Vocês podem vir... A gente é investigador também. Do que estou falando? A gente faz parte do setor de crimes inabituais. Eu tenho distintivo no meu bolso, se você quiser conferir. Para daí. Todo mundo tem, eu acho. Ela vem se aproximando de você. Pera, você não consegue lembrar disso, Kaiser. Oh, no! Tá, então eu não falo nada disso, esquece. Ah. Deleta. Eu já ia perguntar se tinha. Você não consegue lembrar disso. Mas eu lembro do Veríssimo, eu não lembro que ele me deu o bagulho. Você não lembra das suas memórias, você não lembra de, tipo, não é assim. Você não tem nada que te fez pensar no Veríssimo, sabe? São suas memórias que foram apagadas. Tá, entendi. Você só lembra do Veríssimo, se você conversar com ele, você vai saber o nome dele. Então esquece, só vou ficar com a mão na parede. Ok. Ela vem e pega todas as armas. São de verdade, Horace. O que tá acontecendo aqui? Por que deram um tiro nessa janela? O que vocês estão fazendo aqui? Por que estão dormindo nessa casa? Tem mais alguém aqui? Senhor, a gente tá apenas investigando a casa, gravando um filme e talvez pra alugar. A vizinha... É só isso. Isso não faz sentido nenhum. Essa casa aqui, a gente conhece as histórias dela. A gente já foi chamado aqui algumas vezes. Ela normalmente é invadida pelos adolescentes da frente pra ficar fazendo festinha e fumando maconha, mas é justificável, eles são adolescentes. O que um bando de adulto armado tá fazendo aqui dentro? Eu já expliquei, senhor. É isso. Escuta, tem algumas coisas que acontecem nessa casa que estão além da nossa compreensão.
E A única coisa que eu não tô talvez a gente- compreendendo é o que tipo de crime que vocês estão fazendo aqui. Crime nenhum, na real. Invasão de Na real, propriedade já é talvez- no mínimo um crime que vocês estão resolvendo aqui. Porte de arma ilegal também é outro crime. A gente vai. Você quer que eu liste todos os crimes que vocês estão cometendo aqui? Ele abre o radinho. A gente precisa de reforço aqui na endereço. E vocês ouvem no rádio dele. Ah, não. Alô? Eu Senhor? pego uma foto. Não tem nada acontecendo. Ah, tá. Mas já com problema. Ana, você consegue tentar usar o seu? Ela pega. Ah, tá. Você não vai conseguir usar. Tá com problema meu rádio também. Tem mais alguém nessa casa? Depende. Senhora- do que você considera como alguém. O seu rádio estraga com frequência? Não importa. Ana, dá uma vasculhada na casa, vê o que se encontra. Ok. Não, Eu acho não melhor se mexe! Ana. Senhor, pode ser perigoso. Isso é uma ameaça? Não é uma ameaça. A Como eu gente tá falei, tentando ajudar vocês. É um alerta. Ela vem caminhando. Espera, Você se mexe? eu mexo. Ela vai te dar uma porrada. Pode E vai dar. tentar te mobilizar. Você não vai reagir. Não. Tá. Ela te dá uma rasteira e puf, te mobiliza e bota a arma nas suas costas. Parado! O que você está fazendo? Não se mexe! Calma, Eu- calma, moça. A gente tá aqui porque a gente tá... eu começo a olhar pro Joey assim pra ver se eu falo. Tá, vocês... Vai ser meio confuso pra vocês entenderem, mas é o único jeito, senão vocês vão acabar morrendo também. Do que vocês estão Senhor, falando? senhor, a gente não Vocês têm resistiu em momento 20 e nenhum. poucos anos na cara só acreditando em historinha de Senhor, fantasma, pelo amor de Deus! Eu sou um deficiente. Senhor, a gente tá super calmo, a gente não fez nada contra vocês. Deixa a gente pelo menos explicar o que tá acontecendo. Vocês estavam armados, invadiram uma casa que não é propriedade de Mas a vocês. gente Teve botou relato arma de pra tiro e vocês. explosão nessa casa. A gente vai dar uma Eu verificada acho estranho e eu não dois quero ver mais um policiais. ai de vocês. Ana, dá uma olhada. Eu quero ajudar vocês. Por que 2 policiais entram aqui e perguntam quantas pessoas tem? A gente fala 7, vocês veem 6 e não se pergunta cadê a 7ª pessoa. Não tá o 7 aqui? Vocês falaram 7? Desculpa, Não. eu não prestei atenção. Sim. Eu falei 7. Aham. Então, eles olham um pro outro. Cadê a 7ª pessoa? É um demônio que tem lá em cima. Você pode até ouvir passo. Não vai lá em cima. Dante, você acordou nessa briga toda. Ai, Dante, velho. Você ouve gritos vindo lá de dentro da casa. Eu abro a porta assim, da van. Você abre a porta e você vê um carro azul estacionado ao lado da piscina. E o casal de velhinhos ao lado dele, com o cachorrinho assim, assustados, olhando pra dentro da casa. Um deles tem um óculos escuro grande assim, e usa uma bengala. Tá, cara, meio que ficar na espreita, né? O carro é de Observando o que policial. tá rolando. Você consegue reconhecer? Ah, eu vi um carro de Isso, policial um carro já? de polícia, Você vê o carro de polícia. Nossa, velho, então já que eu sei que é carro de polícia, eu venho aqui bem de fininho, cara. Quero ver bem de fininho aqui na frente. Ok. E ver o que tá rolando por aqui Dá um pela teste de janela. furtividade, por favor. Buddy Bears. Tem que torcer pros velhos ali, tá sem óculos. Ah, velho. Nossa, eu passei, sucesso normal. Ok. Tem mais alguém aqui em cima, no segundo andar da casa? Como a gente disse, tem um demônio na real. Se você subir as Para com esse escadas papo à de sua demônio, vocês são esquerda- adultos, pelo amor de Deus! Olha a minha cara. Você tá achando que eu consegui essa cicatriz brincando com um tigre? Eu não sei como você conseguiu essa cicatriz. Eu perdi um braço também. A gente luta com essas coisas sobrenaturais e tem um bicho sobrenatural aqui nessa casa. Você acha que a gente é tudo estragado e fudido assim porque a gente quer? Ele olha pra... e a Eles gente olham tá entre coberto de si, sangue assim... também, vocês nem questionaram isso. Que tipo de loucura? Acho que não- Não, o Joey não tava com sangue, ele não percebeu É, as não duas tem coisas, mais. vocês limparam.
E você não tava no alcance do sangue. Só o Joe e a Erin estavam com bastante sangue, mas eles limparam. Eles olham pro outro. Cada maluco a gente tem que lidar agora, pelo amor de Deus. Dá uma verificada na casa, eu vou segurar eles aqui. Ela, ok. E ela começa a caminhar. Ela solta o Arthur pra frente assim, empurra. E começa Desculpa, a caminhar nessa é direção. Ana, não é? É Ana, não é? O que você falou? Ana, só me leva junto com você. Eu vou sem arma, eu vou sem nada, mas eu vou com você, na sua frente. Pode deixar a arma comigo. Mas eu realmente acredito que é perigoso você andar sozinha por aí. Ela olha pro oficial que tá com ela, ele... Faz sentido, na verdade. Ok. Peraí, revista ele antes. Claro, Ela faz sinal pra eu você tenho ir uma até faquinha ainda, mestre. Ela faz sinal pra você ir até ela. Ah, ok. Eu vou devagar, com as mãos levantadas. Cuidado, Joey. Eu vou ficar bem. Você aí na outra parede, vai com eles. You, Eu? on the other wall, go to them. On the wall. On the wall. Ok. Não você, a gringa. Ah, eu não sei o que isso significa. Eu só vi você gritando, eu só concordei. Ela vai te vasculhar, vamos ver. Ok. Ela encontra. Ela pega essa faca e olha pra você. Pode ficar. Ela guarda. Vamos, vai na frente. O quê? Ela olha os escombros na frente. O que aconteceu aqui? Uma longa história. Mostra pra ela os corpos. Ela vai se aproximando. Juarez, tem um buraco enorme na parede aqui. Ele dá uma Isso foi verificada no que tem provavelmente dentro. barulho. Talvez seja algum tipo de contrabando, não sei. Eles vão caminhando. Ela entra e assim que ela olha pra dentro, ela vê um corpo. E ela já olha assustada. Tem um corpo aqui! O que é isso? Explica isso! Esse corpo já tava aqui quando a gente chegou. Você tá de sacanagem, Isso pare- quer que eu acredite nisso? Olha pro corpo! Parece novo. Ela dá uns passos pra dentro assim. E ela se abaixa pra verificar. Isso não faz sentido nenhum. Eu concordo. E é por isso que a gente tá investigando. Ana, eu não sou seu inimigo. O que mais tem nessa casa? Cadê o sétimo integrante desse grupo? Ok. A 7ª pessoa estava dormindo na van. Juarez, tem outra pessoa na van ao lado de fora! Parados aqui. Volta pra cá, Ana! Vem! Ok. Dante, o que você faz enquanto isso? Você tá vendo tudo. Eu vi tudo. Eu vou pro outro lado da casa aqui. Você vai sair correndo. Você corre pro outro lado aqui, velho. Eu não vou, não. Quero Você ficar não de tá boa. mais sabendo o que acontece lá, então. Você De boa. correu e encontrou documentos gigantes. Você se depara. Não. Você se depara com uma foto enorme da família do Kaiser. Aqui. Eu meti o pé, não quero ser preso de novo, não. Ela vem retornando. Vai à parede de novo. Eu vou verificar a van. Mais uma vez. Ok. E aí ele... Não tô falando com você. E aí ela vai e ela sai em direção à saída. E ela vem verificar a van. Escuta aqui, eu não sei que historinha de fantasma é essa que vocês estão querendo falar. Mas se vocês estiverem cometendo algum crime aqui, vocês estão muito encrecados. Além dos que vocês já cometeram. Ok. Vocês têm uma última chance pra explicar de verdade o que vocês estão fazendo aqui. Senhor, eu não menti pra você em nenhum momento. Eu levanto a mão assim. Já tá levantada, né? Eu levanto mais ainda. Eu menti. Do que você tá falando? A 7ª pessoa, ela tá na van. Só que é uma... Vai ficar tudo bem. A gente não tá fazendo nada de errado aqui. Vocês escutam a porta da van batendo e passos da policial retornando. Não tem ninguém dentro da van. Eles estão mentindo. Não, eu não tô eles- mentindo. Alguma coisa Sério? deve ter acontecido com ele, então. Eu vou verificar o resto da casa.
E ela começa a Me caminhar. leva junto. Me leva Fica junto. aí. Ela sai caminhando. Droga! Senhor, como é que é o seu nome? Oficial Juarez. Oficial Juarez, não é uma Alô? boa ideia a sua... Não vai funcionar, senhor. Senhor, não é uma boa ideia ela andar por essa casa sozinha. Por quê? Ô, Tem mas mais você algum tá de vendo vocês? Porque Algum de Eu nós- confio, você não não. sabe o quão habilidosa ela é. Tinha algum de nós, mas ele morreu. Porque ele andou sozinho pela O casa, que igual foi ela o tá tiro e a indo. explosão da madrugada? A gente tentando lutar com um monstro. Eu não aguento mais falar a verdade pro senhor. O que o senhor quer de mim? Você quer que eu acredite que você tá lutando com um monstro? É só É, eu você olhar falei pra que ia mim. ser difícil de acreditar, né? Mas eu tô falando pro senhor. Eu posso me virar pro senhor? O que você tá falando? Ele vem caminhando. Ele tá. Vocês veem que ele tá claramente estranhando muito, porque ele não parece que vocês estão mentindo pra ele. Lógico. Ele tá só. Ele nunca viu uma situação dessas na vida dele. Um monte de adultos falando que estão andando com um monstro em casa. O que você tá falando? Eu posso me virar? Eu quero que você olhe no meu rosto. É difícil, mas fala. Calma, eu posso me virar ou não? Vira logo! Eu continuo com a mão pra cima. A gente não é pessoa ruim, muito pelo contrário. A gente pode estar cometendo alguns crimes, como por exemplo tendo essas armas aqui. Mas acredite se quiser. Olha pra mim. O meu rosto é metade queimado. Não foi muito bem planejado, mas foi uma consequência do que a gente fez. A Erin vira e. Esquece, eu não lembro mostra- disso. É. Ah, mano, eu odeio isso. Eu não vou me lembrar. Vou ficar Ai, só que com a mão na merda. parede. Eu não lembro Vou ter disso. que tirar uma sanidade por causa disso, eu esqueci também. Pode tirar, eu Tudo bem, desisto, tudo mano. bem. Eu desisto, mano. Ah, Ô, mestre, quando tá rolando isso, eu posso ver se tem algum contato no celular aí? Ei, você. que eu gravei, eu não lembro se eu gravei. O que tipo de contato você tá procurando? Alguém da ordem que não esteja aqui. Você não tem contato nenhum, é o celular do Sidney. O único contato que você tinha era a imobiliária fachada. E o seu celular tá sem sinal. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele começa a revistar. Nossa. Abre as pernas! Ele começa a revistar a Erin. Ah, eu quero ser revistada por mulher. Não é uma escolha agora. Abre as pernas! É um direito meu. Ele Eu posso esperar ela chegar. só arranca essa mochila então. E joga pro lado. Abre as pernas! Ele aponta pro Kaiser. Eu abro as pernas. Ele começa a ser revistado. Ele começa a puxar as coisas. E ele puxa um monte de foto sua. Que merda é essa? Foto. Que porra de sorriso é esse nessas fotos? Pera. Sorriso. Sorriso? Ah, não! Que tipo. Mano, eu viro pro policial e eu tento. Você precisa esconder. Eu tento tirar a arma Parados! dele. Parados! Mestre, eu quero fazer um teste de destreza pra sair correndo. Você vai tentar sair Confia em correndo. mim, você precisa. Faz o teste de destreza. É. É, mano, a tiazinha vai de base, infelizmente. Eu escuto a gritaria, mestre? Você Eu escuta a tirei gritaria normal. desde o começo. Ah, a gente tava... Você falou que eu não sabia mais nada que tava acontecendo. Ah, não, é que você foi bem longe da casa. Eu fui aqui no cantinho. Mestre, eu tirei normal. Ah, deixa eu ver o policial. Ele vai te dar um tiro. Até Parados! quando eu Ele vou dá um ver, tiro em vai. você. Zero mano. distração dele. Porra. É, o cara é muito inteligente. É, ele dá um passo pra trás, ele viu que você virou saindo correndo, ele virou e te deu um tiro, mas ele errou o tiro. O tiro bate na parede. Piu! Parado aí! Nossa, eu saio correndo daqui. Você vai sair correndo mesmo? Eu quero chamar a mulher. Onde é que ela tá? Ah, você sai correndo pra que lado? Ela não tá Eu aqui saí pra mais. cá, Tá. pro corredor. Você não vê ela, você não sabe onde ela tá. Tá. A tua Então eu vou amiga dar um tá grito. correndo risco de vida. A Parados gente todos também vocês! precisa O que se tá esconder. acontecendo? Se você gosta da sua vida e da vida da sua parceira, a gente precisa se esconder agora. Ou tentar salvar ela porque o monstro tá vindo. Tum, vocês Ele ouvem matou passos o nosso amigo. pesados vindo Mano, eu do segundo andar. quero correr pra debaixo do hack. Você vai correr também, você vai tomar um tiro. Moça, você ouviu esses passos, moço? Ele errou mais um tiro. Parado, eu falei! Mais um movimento brusco que eu vou atirar em todos vocês! Eu não tô brincando! Eu corro pra debaixo do hack. Que- Se esconde, O que por você tá favor. fazendo? A gente precisa. Por A gente favor, precisa deixa a se gente se esconder. esconder. A gente precisa se esconder agora. Se esconder do quê? Do que vocês estão falando? A gente não O vai demônio embora. tá vindo, você não tá ouvindo os passos. Que demônio? Deve ser a Ana no segundo andar. Não Ana! é, Ana. Olha esses passos.
Tá tudo muito estranho, você não consegue ver? Seu rádio não funciona, nada aqui parece normal. A gente precisa se esconder. Senhora, eu recomendo você não fazer barulho. Ele Por favor, tá não dá muito mais nervoso. Você vê que ele tá E extremamente deixa a gente nervoso. se esconder. Você se esconde comigo, você fica com essa arma na minha cabeça, mas por favor, vamos sair daqui. Só se do esconder quê? em algum lugar da casa. Vocês escutam Confia do em outro mim. lado da casa, vindo do andar de cima. Ah! Pum! 3 tiros. E o silêncio. Ele olha assustado. Se você for, O quê? se você for verificar, você morre. Vamos se esconder, Ou por favor. Se esconde agora, se esconde agora, por favor. Eu não vou me esconder. O que aconteceu? Ana! Ana! Tu. Vocês ouvem os passos. Senhora Ana morreu. A gente Que precisa Ana se morreu? O esconder. que você tá falando? Ela tá morta. Você não Eu ouviu os tiros? começo a vir muito calmo. pra A cá. gente vai calmamente. Ele tá com um olhar de se esconder, desespero nos olhos. Moço, Tá, pelo amor de Deus. Vamos se A Bia também esconder. começa a sim. Eu tô com a mão pra cima andando Vamos na casa devagarzinho. E fala baixo. Vem Parados. com a gente, senhor. Parados todos vocês. Vem com a gente. O que tá acontecendo? Vem com a gente, então. Vem com a gente. Vamos todo mundo sair por aquela porta e ficar ali fora. vem, moço, por favor. Vocês vão caminhando até a porta? É, com os braços pra cima. A porta fecha, com tudo. Oh, no. Vamos pra janela, ué, tá aberta, tá quebrada. Nossa, eu tô aqui na frente. Aparece na janela, então. Mestre, Oi? posso dar um teste de furtividade? Pode não ser de furtividade, pra quê? O policial pelas costas. Vai o quê? Agarrar o policial pelas costas. Vamos lá. Primeiro teste de furtividade. Ele tá distraído, não precisa nem fazer o teste de furtividade. Você consegue tentar agarrar ele pelas costas Tá. de surpresa, um ataque de surpresa. Então eu quero... Fazer uma quero dar um manobra de mata-leão força. nele. Mata-leão nele. Mata-leão, ele é bem forte. Eu também. Tá, não teste. Tirei normal. Você segura ele por trás, ele derruba a arma, pum, e te vira. E te joga no chão. Parado! E ele te imobiliza no chão. Senhor, Ele é muito mais forte que você. senhor, só vamos se esconder. Pá, o que vocês pensam que estão fazendo? Tentando salvar tua vida! Cara, eu Vocês ouvem vou, os eu, passos vou, chegando pelo corredor. eu vou me esconder no sofá. Peço perdão a todos. Eu passo pelo sofá e começo a arrumar as almofadas. Eu pego as A almofadas Bia do também chão. tenta entrar no mesmo sofá. Tô vendo pela janela isso tudo, mestre? Você tá vendo pela janela, sim. Nossa, velho. Me escondo embaixo e sento. Começo a segurar meu colar. Ok. Tá. Eu me arrasto venho pra aqui cá. do ladinho desse puff que o pessoal ficou sentado antes. O Joey tá no chão, né? Eu fico deitado, segurando o colarinho dele. Pra puxar ele pra qualquer coisa, porque eu não sei o que é. O Joey tá sendo imobilizado pelo policial. O policial tá em cima dele. As armas Então de eu vocês vou- estão eu vou todas junto com o do Arthur. lado do Joey e do policial aqui. Nenhum de vocês tem arma. Tá. Que a arma que estão as armas principais Eu tenho. grandes. Eu também Se você tem uma arma Eu secundária e não esconde. foi revistado, vocês não têm. Vocês têm. Não, 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 Tem a eu tenho uma faca. arma grande. Eu escondi no sofá. Ah, ok, ok. Eu tinha falado. Ok. Vocês não A ouvem gente mais lá os do Arthur e eu passos. pego a arma. Troca! Senhor... Pode me levar atrás daquele sofá. Mas a gente precisa se esconder. Ninguém vai se esconder aqui! Eu não sei o que vocês pensam que vocês estão fazendo! Mas... E ele começa a ser... Que é isso? Ah! Ele começa a ser levantado no meio do ar. Mestre, eu quero pegar a espada. Você corre e pega a sua espada. E agora eu vou pedir pra vocês fazerem um teste de iniciativa pra mim, rapidinho. Let's go. Ah, meu Deus. Let's go. Mais um dia de trampo. Iniciativa é destreza, né? Só Sim. confirmando. Eu também, tô Normal. escondida no hack? Todos Fracasso. fazem teste de iniciativa pra ver a ordem das Fracassei. rodadas, sim. Destreza, Sujo guys. tá Sucesso foda, bom. velho. Vamos lá. Normal. Qual que é a destreza? É o quê? Sanidade? Destreza. Destreza mesmo. Vamos lá. Ah, não, achei, peraí, achei. Certo, então vamos lá na ordem. Primeiro, Eu tô me tremendo, Extremo. que raiva. extremo. Extremo. Tá. Ninguém. Erin tirou extremo. Eu. Ah, Depois, bom. eu. Ah, Eu tá. e a Bia. Então é Arthur, depois Bia. Normal. Yo. Joey. Fracasso é todo o Eu. resto? Ah, tá. O Kaiser também. E eu
Eu também. Tá, Kaiser. Normal. E agora só Dante, né? Peraí, deixa eu só... Fracassei, cara. Hoje tá que Eu tá, mano. fracassei também. Tá. Tá embaçado. Então... E aí... Luciano... Desculpa, é Fernando agora. Ah, Fernando! Assim que ele é levantado no ar, você instantaneamente troca de volta pro Luciano. Não deu nem chance. Você acordou como Luciano de novo. Tá, eu olho pro lado assim, eu vejo o Arthur. O que tá acontecendo, Arthur? O que tá acontecendo? Silêncio. Ah, não, já tá acontecendo, né? Eu só tô colocando as iniciativas aqui. Luciano, quem mais? Ó, vamos lá. Tem Erin, Arthur, Beatriz, Joe e Kaiser. Luciano, falta o Dante. Eu sou fracasso. Sim, Dante. Pronto. Tu não é um fracasso, tu só tirou o fracasso, calma. Eu sou um fracassado. Ele falou, eu sou fracasso, caralho. Tá. Cara, que situaçãozinha chata, hein? Muita coisa podia ter acontecido nesse momento. Aconteceu, acho que uma das piores de todas. Nossa. O policial, ele começa a ser levantado no ar com aquele sorriso que vocês já estão acostumados. Não acostumados, na verdade, mas vocês já viram antes. Agora é a Erin. Eu falo na escuta. Posso falar sussurrando? Pro Joe e. Tá todo mundo gritando. Arthur. Não, eu não quero gritar. Tira a foto do bicho. Tira a foto dele. Tá, eu só escuto, isso. mas eu... Tá, essa foi sua rodada, né? Aham. Arthur, é Vou você. ficar escondida. Tá. Eu tento encontrar... Posso mandar encontrar pra ver onde que tá a câmera? Se tá em algum perto? A câmera tá com vocês perto? ainda. O que ele tirou foram só as armas. Mas eu não sei com quem tá, isso que é o foda, isso que eu tô falando. A minha tá Com vocês comigo. nesse turno. Então, vocês têm que... Você pode perguntar. Você pode perguntar, mas olhando você não vai saber porque tá dentro das mochilas. Tá, não, então eu vou só me inclinar um pouquinho pra cá, ó, em direção ao Joey aqui. Ok. Só nesse turno. Tá, eu queria só... Quem tá se escondendo, faz um teste de furtividade pra mim, pra eu saber. Quem tá se escondendo? Só eu. Erin e Kaiser, tá, vamos lá. A Bea também tá no mesmo sofá. Eu tô lá de atrás do fora, sofá mas tô me com o Arthur escondendo. ali. Tá, então vamos lá, furtividade de cada um. Kaiser, Eu vou lá de desastre, fora. fracasso. Fracasso. Beatriz, bom. Sucesso bom. Sucesso normal. Tá, Beatriz e Dante. Beatriz é Mano, bom, normal. eu virei a mesa e agora eu me escondi igual um idiota. Kaiser é cara. desastre. E Erin é fracasso. Ok. Arthur, você então, o que você faz? Eu só me coloco num ângulo melhor aqui, ó, pra caso aconteça alguma coisa com o Joey, eu consiga correr. Você vê que o Joey foi livre porque o cara foi levantado no ar. Certo. Só pra... Ok. Agora é a Beatriz. A Beatriz se enfia dentro do sofá e lá de dentro ela fala pro Kaiser: tá com a câmera. A gente tem que tentar tirar uma foto do bicho. Eu sei. É isso? Ela... Eu vou marcar Ela- onde estão ela as fala- armas de ela- vocês, só pra vocês saberem. Tá. As armas estão Ela aqui. tenta passar a câmera pra ele e fala: a minha não tem flash. A minha não tem flash, usa essa. Quando você tirou a foto, não tinha flash, mas o bicho apareceu na... Sim, o tipo, corpo não chama a apareceu, atenção do bicho se eu usar minha câmera. Você não sabe. Tá, Calma, você me deu sua câmera? dei. Tá. Ok. O próximo é o Joey. Joey, você ficou livre, mas você tá deitado no chão. O Eu não policial consegui foi pegar a levantado. espada antes, então? Você pega a sua espada agora e você pode fazer uma ação de movimento. Você pegou antes da iniciativa, então vou deixar você ter pego. Ok. Eu quero atacar na direção onde eu acredito que o monstro tá. E me diga eu onde é consigo isso. ter uma leve noção, né? E me diz onde é isso. Você tá vendo ele ser levantado assim, Em ó. cima do rosto dos Então. caras. Ok. Ele tá... Qual a altura que ele tá? Não tão alto quanto o Tristan. Ele só Não levantou tão um alto quanto o pouquinho. Tristan. Porque ele acabou de ser levantado e ele tá levitando assim um pouquinho, mas ele tá tipo a uns 10 centímetros, 15 centímetros do chão. Ok, então. Vamos lá. Eu quero dar um pulinho nesse sofá aqui. Ok.
não tá tão longe assim quanto parece, né? Tá bem longe. A gente tá bem Você longe. tem que vir pra cá, isso aqui é um passo. Ok, beleza, então. Eu vou dar um salto e tentar acertar a espada aqui em cima, Em ó. cima da cabeça dele? Cortar. Em Dá cima um da ataque, por bem favor. em cima da cabeça dele. Ok. Tipo assim, peraí. O ângulo não é aqui. Sim, aqui sim, assim, sim, ó. sim. Dá um ataque em cima da cabeça dele, por Com a favor. katana. Essa hora que eu rezo por um 1. Não, Deus, eu rezo por um vintão. Eu tenho 18 na katana, não é possível, cara. Normal. Normal? Ok. Dá o dano. 10. 10. Você acerta nada. Ele não A tá em gente tem que cima tirar dele. a foto antes. O próximo é o Kaiser. Maluco, eu vou tirar as almofadas de cima de mim, que eu coloquei meio de qualquer jeito. Você tentou se enfiar, mas a fora. Beatriz já tava ali, você não conseguiu. Você claramente tá todo cagado, só uma perna pra fora, não deu certo, seu esconderijo. Tá, eu jogo as almofadas pra longe, eu levanto... Você joga uma fase pra longe e estraga o esconderijo da Beatriz também. Nenhum dos dois tá escondido mais. Ah, mano. It's fine. Foi mal, tô sendo punido, mano. Tá, eu levanto no sofá mesmo, fico de pé e tiro uma foto no rumo do policial. Tá, você Fica de pé no sofá. sobe correndo e você fica onde? Aqui mesmo onde eu tô, consigo de pé tirar uma foto dele do policial? Você tá meio longe. Tá, então eu vou andar até onde dá. Pra cá, vou sair do sofá Mais então, ou menos vou vir até aqui onde dá. você consegue tirar uma foto nessa direção do policial. Tá, então eu vou tirar a foto então. Com a câmera da Beatriz. Ok. Você pega a câmera rápido. Você não tá com a sua arma, né? Você pega só a câmera. E quando você tira a foto, vocês finalmente enxergam. No exato instante em que o flash da câmera estoura, e ela tava com o flash ligado, você não desligou. Vocês enxergam uma coisa. Uma aberração. Com diversos rostos mesclados. Cada um com expressões diferentes. Bocas asquerosas com dentes tortos. Uma tem um enorme sorriso perturbador, outra demonstra desespero, a outra tem uma expressão vazia. Ela tá segurando o policial por trás da boca, abrindo ele. Ele tem uma aparência humanoide muito magra e esticada, com um tom de pele meio amarelado acinzentado. Os braços são muito compridos e alcançariam até o chão. A postura dele é toda curvada. E ele tá segurando o policial, com um sorrisão enorme e perturbador no rosto. Mano do céu, cara. E agora, Let's go. vocês veem. Ele começa a puxar o rosto do policial, que tá tentando se soltar. Vamos ver se ele consegue. Ah, eu ia perguntar. Se ele é forte? Ele é bem forte, mas ele tirou um 4. É, então. Ah, velho. Vamos lá. Puxou os dados amaldiçoado. É a vez do Luciano, já tá com a arma na Ok, mão. ok. Ele começa a rasgar a boca do policial com os dentes pontudos dele. E o policial começa a abrir um sorriso e sangrar muito ao redor dele e nos dedos da criatura. Ele não tá morto ainda, mas ele tá muito ferido. E agora é o Luciano. Eu já tô com a arma na mão porque o Fernando pegou. Quando o Luciano chegou, eu já tava com a arma na mão. Certo? Ok, sim. Eu quero atirar na coisa. Ataque, por favor. Normal. Pode dar o dano. 4. Ok. Deixa eu só marcar isso aqui. Você acerta, o tiro passa, atravessa um pedaço do braço dele e solta uma espécie de sangue roxo escuro. Ele faz um som estranho, mas parece que foi mais um raspão do que qualquer coisa.
ela tem uma estrutura um pouco estranha. Ele não parece ser 100% físico, feito de carne. Parece que ele é feito de algum material meio fantasmagórico. E até, às vezes, parece um pouco transparente. Você não sabe se é o seu cérebro que tá tentando compreender essa criatura bizarra ou se ele é de fato transparente. Agora, é o Dante, que tá lá fora. Tava olhando pela janela só de fininha, vou dar um tiro nesse bicho também com a arma do Tristan, velho. Ok. Você pode tentar. Vou tentar, cara. Jesus amado, que bicho feio. Sucesso normal. Pode dar o dano? A Glock do Tristan era mais 2 de dano? É, um D10 mais 2. Era mais 3. Tá. Tá, eu tirei 10. 10 de dano? 10 mais 2, 12. Tá. Silenciado. Você acerta bem na cabeça, num dos rostos e passa e ele parece voltar um pouquinho, mas você danificou, você machucou. Um sangue roxo espirra na estante atrás de vocês. Atrás dele, desculpa. Ok, isso dá... Isso. Agora... é o policial. Ele vai tentar desesperadamente tirar os dedos da criatura dele. Ele não consegue. Ele tá no desespero, sendo atacado. Ele tá dando o melhor dele, mas ele não consegue sair. Erin. Vou continuar escondida. Ok. Arthur. Deixa eu pensar. Eu quero correr e tentar chegar nas armas. Você chegar consegue. até onde? Você tem quanto de movimento? Eu consigo Desculpa, fazer pera. uma Quanto de movimento você tem? Tenho... Espera que eu vou dar uma olhada... 8. Não, pera. 9 de movimento. Então você chega, você chega. Eu consigo pegar Você consegue e dar pegar o tiro, uma arma, ou sim. ainda... Não, você pega, Ah, você só consegue armar, pegar a né? arma. Me armar. E me armar, tá, perfeito. Qual você pega? Eu pego a minha Glock. Tá. É a criatura. Ela vai abrir ainda mais o rosto dele. E ela faz exatamente o mesmo movimento que ela fez com o Tristan. E vocês veem o sangue escorrendo pra todo lado. Eu preciso que você dê um teste de sanidade. A cabeça dele acabou de ser decapitada do mesmo jeito que o Tristan foi. Ele não tinha Eu chance. desisto de salvar todos Tá esses, Selbit. Ah, não tem como tentou, salvar mano, NPC, A gente não. tentou, velho. Eu tentei Sucesso. também, ele tirou 2, 4. A Erin Sucesso. não viu, Ok. ela tá A escondida, Erin não ela viu, tá de sim. costas. Quem viu e fracassou, por favor? Eu. Vamos lá. Vocês perderam 1 de sanidade. E vocês não vão perder a rodada por causa disso. Ah, quando eu faço sucesso, eu tomo 46 de sanidade. Quer A dizer, quando eu criatura fracasso. solta o corpo dele e desaparece. Ela fica invisível Tira outra novamente. foto, tira outra foto. Agora é Beatriz. Tá. Ela vai tentar alcançar a arma dela, ao mesmo tempo que fala pro Kaiser. Tenta tirar outra foto. Onde tá aquela boneca que você tinha encontrado? Tá comigo. Segura ela aí. Por quê? Acabou a rodada. O que você vai fazer? Eu tento pegar minha arma, né? Não, é Eu a tento- Beatriz. tento pegar minha arma. Você pega a sua arma. Tá. É. Você sai do esconderijo e pega a sua arma. Joey, O corpo do policial já caiu no chão, né? ele acabou de ser derrubado no chão, só a cabeça e a mandíbula, só a mandíbula pra baixo, e a cabeça dele desapareceu junto com o monstro. Eu não ouvi passo nenhum. Ele acabou de cair na sua frente. Ok. Tentar dar uma espadada na direção onde ele tava. Pode atacar. Bro. Escorreu, o bicho pega. Tirei extremo. Você tirou extremo? Tirei extremo. Ele também. Não é possível. Mas Meu pai do você... céu. Mas pode dar o dano. O dano é o O máximo, dano é o máximo. né, Quanto que é o dano? 14? 14, que é o quê? 1d8, Mais 2, mais um d4. um D4 do paranormal, né? Não, tu não passou nada pra mim do paranormal. Ah, tá. Então tem um dano adicional do paranormal aí.
É a primeira vez que eu tô dando espadada, cara. Você sente que a sua espadada tem algum efeito adicional. Você acerta a criatura com força. E você sente que tem energias, espirais pretas que acompanham o seu corte. E você acerta a criatura em cheio. Quanto que ela tomou de dano, só pra eu saber? Não sei. Quanto que era então? Você deu 14 e aí... Mais 14. isso então Mais é... o adicional. Ok, isso... Ok, então é isso. Beleza. Seria um... Você acertou bastante em cheio. Você vê o sangue roxo, escuro, escorrendo na sua espada. E não escorre nada nela pra gente ver um pouquinho do bicho? Não. Ah. O sangue, inclusive, roxo fica invisível depois de alguns segundos. Agora é o Kaiser. Mano, eu vou tirar outra foto, mano. Na direção de onde o Joey espadou. Pra cá, né? É. Tá. Eu dou um passo pra frente pro Arthur não ficar na frente. E pra ficar perto da arma também. Aí eu tiro a foto. Você tira a foto e mais uma vez a criatura aparece. E agora machucada no ombro aqui onde o Joey acertou a espadada. Ela tá em cima do policial. E de repente Eu não posso. Então. ela some, mas de uma maneira diferente. Ela vira quase como... Ela só se comprime e aparece atrás do Fernando. Ô, tio. Luciano, do Luciano. Luciano, isso, Luciano. E ela vai te dar um golpe. Pô, tô mó suave, velho. Eu não tenho bicho como- Contra-atacar, bloquear ou esquivar. Ah, eu posso? Sim. Você não tá de costas, tá vendo ela. Ela teleportou na sua frente, assim. E ela... Foi um susto. Ela simplesmente apareceu na sua frente. É contra-atacar, esquivar Ou bloquear, o que você quiser. Mano, que bloquear roubado, é velho. o dano da arma que eu tô na mão, né? É os armas que eu tô na mão. Não, bloquear, você vai fazer isso. Vai dar um corpo a corpo, bloquear. Todos são corpo a Eu corpo. Você não vou, pode usar mano. arma de fogo pra contra-atacar. Eu vou bloquear, então. Ok. É força, né? Uhum. Eu tenho 15 de força, velho. Não, não é Pelo amor força, é de Deus. contra-atacar. É um ataque, é corpo a corpo. Mano, eu sou mais é forte que o Luciano. Tá. É... Não, não sou não. É briga? Briga, isso. É Briga, É corpo briga, a corpo. é lutar briga. Lutar briga, isso. Cadê? Aqui, ó. Tem um 10, ok. Fracassei. Ok. A criatura, ela tenta te acertar. Ela dá um primeiro golpe e você desvia, mas ela dá um segundo golpe. Ah, meu Deus. E também erra. Parece que ela tá tentando se acostumar com o fato de talvez ter acabado de tomar uma porrada e tá sangrando. E ela erra os 2 golpes em você. Agora é você. Eu posso tentar... A janela tá do meu lado aqui, né? Eu tô de lado pra janela. Sim. Eu posso... Puta merda, mas vou fazer a mesma coisa? Flashbacks. Não dá saltinho de golfinho. Pula, pula, pula. Dá um peixinho. Dá um peixinho, Eu dá um vou- peixinho. Eu vou dar um peixinho. Se o coração te manda, você faz. Luiz, é isso. Você tem que dar um teste de saltar pra mim. É o seu movimento e sua ação da rodada. Você pula pra trás no susto quando a criatura aparece na sua frente. Ela dá 2 porradas e você só pula pra trás, olha pra janela. E você salta? Ah, a janela tá do meu lado, certo? Você consegue Mas eu saltar? salto. Dá um saltar, Salto. por favor. O problema é que meu salto... Eu posso estender o braço pra tentar agarrar ele? Não, não é sua rodada. mestre? Só se você quiser gastar sua rodada. Eu tô na janela. Você quer gastar sua rodada Não. pra isso? Não. Extremo. Ah, não, foi Ele- bom, foi bom. Foi 19. Pera, Não, eu agora, ia falar Dante, que você não. ia gastar ou não? Eu não Seja ia honesto, gastar. tá bom. Eu realmente Você não ia consegue gastar. pular por fora da janela e você se joga pra longe. Saindo de perto da criatura. Ai, Deus é bom. Agora que é minha vez, né? Agora é o Dante. Tá, mestre. Quando eu dei o tiro nela, quando o Joey deu a espadada, pareceu em algum momento que a criatura se incomodou com esses ataques? Ela sangrou e exibiu reação, sim. Uma reação dolor. Ela sangrou e exibiu reação. Tá. Ela não parece estar machucada, no caso, né? Só sangrou. Ela tá machucada, sim.
Cara, Tem um grande a porta corte tá fechada, nela. né? A porta tá aberta, porta por isso tá ela deixou aberta. aberta. Não, mas tá aberta? quando a gente Ah, não, foi é, não, a sair, porta tá fechada. fechou. A casa fechou a porta. Tá. Ah, Eu quero é. estourar a porta. Pra galera poder sair. Pode dar um ritual aí. Eu vou dar o ritual de explodir a porta. Vai explodir a porta pra galera conseguir fugir. Teste sanidade primeiro. Tá. Tá. Falha no teste de sanidade. Rola aí a sua perda de sanidade primeiro. E não esquece de tirar seus pontos de ocultismo do ritual. Pode deixar. Eu dormi, né? Tava full, então. Sim. Ah, mano, voltei pra 18. Tá, pera aí. Deixa eu ver quantos que eu perco. Eu perco um D6, né? Sim. Deixa eu ver aqui. Nossa, perdi 5 de sanidade. É uma porrada. Você não entra Uma em trauma porrada. porque causa que é só de usar ritual, mas é uma porrada que você toma. Tá, Você sente o meu conhecimento braço tá das todo entidades preto. de morte entrando na sua cabeça. E eu quero que você dê o dano. Nossa senhora, velho. O dano é 2d8, certo? Sim. 2d8. Tá. 3. Que merda. E 5 de dano na porta. Quando você começa a usar o seu ritual, você puxa as cinzas pra gastar. Você vê as cinzas indo em direção à porta e algo estranho acontece. A porta parece ser imune ao seu ritual. A própria casa parece estar protegida por uma defesa paranormal. Essa casa não é uma casa normal. Você não consegue destruir a porta com esse ritual. Nossa, Ela mano. nem se mexe. Eu sinto porque eu Você bato percebe na que a sanidade reação muito. da porta ao seu ritual é similar à reação da porta quando você estava tentando forçar aquela gaveta. Parece que ela é simplesmente indestrutível de alguma forma. E agora é a Erin. Eu vou continuar ali. Ok. Arthur, Eu tô a criatura com a pistola. desapareceu. Ah, seu desgramado. Porra, vou ter que tirar foto dela Esperei todo uma turno rodada. Eu quero atirar então nessa direção aqui onde a criatura tava. Pode atirar com desvantagem. Tudo bem. Só pra tentar fazer uma coisa. Lancei. 7. Ah não, pera, eu acho que eu rodei o dano. Calma aí, sou maluco. Aqui, pronto. Sucesso bom. Sucesso bom. Ok, pode dar o dano. Tá. 2. Tinha dado 7 a primeira vez que eu rodei, mas foda-se. 2. 2 de dano? 2. Você vê que seu tiro acerta alguma coisa, mas você não houve nenhuma reação. É a criatura Ok. de novo. Certo. Agora é a Beatriz. Eu tento. Eu peço pro Kaiser passar a câmera de volta pra mim, ele tá do meu lado. Eu acho que é só eu pegar da mão dele. Você pode tentar pegar na mão dele, sim. Eu não resisto não, mano. Eu deixo pegar. E tento bater uma foto aonde o Arthur mirou o tiro. Ok. O Kaiser tá na sua frente, você vai ter que se mexer pra isso. Ele tá na sua linha de visão. Tudo bem, eu dou uma puladinha no sofá. Ok. Você desce do sofá e tira uma foto daquela região. Nada acontece. A foto sai vazia e ele não tá mais lá. Filho da mãe, eu Ah, sabia. meu Deus. Joey. Sou eu? É. Let's go! Eu vou... O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Mestre, o que eu vou fazer? Ai... Se ficar... Eu não sei... Caralho! Beleza. Como reflexo de estar um pouquinho assustado, eu só vou virar pras minhas costas e dar um golpe atrás de mim. Ataque. Mano, se você acertar vai ser muito Mano, eu vou dar um louco. beijo da na hora. sua boca. Vou tentar dar um... É o que eu posso fazer agora. Eu tirei desastre. Você acerta, mas você acerta com o cabo. E a sua espada cai no chão. Puta merda, se eu tivesse acertado... Puta que pariu. Ah, Kaiser.
Sou eu? Os espada cai no posso chão em fazer cima mais- do policial, que tá decapitado do seu lado. Você vê a espada dele caindo no chão. Ele foi acertar assim e não percebeu que o bicho tava mais perto do que ele imaginava. Você sente o hálito podre vindo dele, Joey. Eu tenho minha câmera também, tá? Eu tava com a da Bia, Aham. a gente tem duas. Ah, mano, melhor eu... Porra, sei lá, mano. Eu vou chegar pra cá... E vou tirar uma foto dele. Ele aparece. Por uma rodada. E é ele. Na próxima eu tiro outra foto dessa desgraça. Ele vai atacar o Joey. Claro que ele vai atacar o Joey. Ele tenta... Ele te segura com os dois braços e abre uma das bocas tortas enormes dele e tenta te dar uma mordida. Você pode contra-atacar, esquivar ou bloquear. Ok, deixa eu ver o negócio. Eu vou contra-atacar com luta-briga, né? Sim. Corpo. É espada. Eu vou tentar dar um Você chute pode no contra-atacar corpo com a dele. espada. Mas ela caiu. Eu Ah, é consigo verdade, pegar? com briga, desculpa, sem razão. É. É isso aí. Eu tirei bom. Você acerta. Ela vem te morder, mas você reage. Como? Ok. Nice. Ela me segurou por onde? Pelos cabeçada. ombros. Ela segurou, botou os braços no seu ombro assim, deu um sorriso e veio te Veio morder. aqui. Aham, Eu quero, tipo, meio que me empurrar e dar um chute assim, ó. perfeito. Você chuta, a cabeça dela sobe, você acerta bastante. E qual é o dano? Opa! Dano corpo. Foi 6. 6 de dano. Você Isso. machucou, você deu bem na boca dela assim. E afundou um pouco nos dentes tortos dela. Agora é o Dante. Eu de novo já? Sim. Não, desculpa, Luciano. Cara. Eu pulei sem querer, é o Luciano agora. Ela tá segurando o Joey em cima ou... Acabou Sim. de tomar um chute. Acabou de tomar um chute, não tá segurando ninguém. E foi pra trás? Sim. Ou ela tá parada? Tá Ela bom. foi. Não, ela tá Eu ali, ela tá na vou- frente do Joey. Se você não dar um tiro, tem desvantagem. Puta merda, eu vou tentar dar um tiro. Ok. Ah, mas tá de brincadeira comigo. Relaxa, meu anjo, eu tenho muito. Não vai dar nada, confia. Puta, eu falei a palavra Foi assim que o Joey morreu. normal primeiro. Bom o segundo. Foi Ok, normal. você acerta, Nice. pode dar o dano. Fala dele. Fala dele. 9. 9 de dano? 9. Ah, porra. Ok. Como você quer matar ele? Você acerta, aproveitando o chute do Joey na direção do bicho, você acerta bem no peito dele, machucando bastante. Tamo junto. Mas ele tá muito bem ainda. Tá longe de Puta matar ele. merda. Ele parece ser Tamo bem junto. forte. Nossa. É de longe a criatura mais imponente que vocês já enfrentaram até agora. Aliás, não exatamente, né? Alguns de vocês não, mas pra maioria sim. Agora é Dante. Erin. Ah, Dante depois desculpa, é que eu esquipei um. Dante. Ainda tô no chão, né? Porque eu, depois do baque de 5 de sanidade. Dá pra eu me reposicionar ir na janela e fazer alguma coisa ainda? Você pode se preparar pra fazer um ritual na próxima, se você quiser. Tá, eu quero me preparar pra fazer um ritual na próxima. Ok, Eu você quero pega voltar mais e ver que ele cinzas. tá segurando o Joey. Você tem cinzas ainda? Vê se tem ingrediente ainda. Nossa, eu tenho pra caralho. Tá, então você prepara pra fazer mais um ritual. E agora é o Arthur. Meter bala nele, ele tá aqui na minha frente. Sim, mas tem desvantagem porque ele tá em corpo a corpo com o Joey. Mas como Ele você tá, tá. mas o Se Joey não você deu se chute aproximar. Então, mas ele é. O chute, Tá, o chute tá. é só a interpretação. Se você se aproximar, você tem a vantagem de queimar roupa e aí. A vantagem anula a desvantagem. Anula a desvantagem. Tá bom. Chegou perto, bala nele. Ok? Show. Posso dar 2 tiros? Você pode dar 2 tiros, só que com desvantagem. Tá, fracasso. Já era. O primeiro errou e o segundo. O segundo foi extremo. Tá, mas aí você tem que ter desvantagem nos 2 tiros. Tá bom. Normal. Normal, pode dar o dano. Tá. Eu não 7. queria queimar roupa não, mestre? Caralho. Não, porque ele tá em de desvantagem de corpo a corpo. velho. Ah, verdade. Ok, 7. Perfeito. Aham. Você acerta em cheio também no corpo da criatura, que grunhe.
ela vira pra você. E ela Tá. pula em cima de você e tenta te acertar com as 2 garras dela. Tá, esquivar. Esquivar, contra-atacar ou bloquear. 2 ataques. Esquivar. 2? É. Vou esquivar. Primeiro. Deixa eu achar aqui, só o esquivar. Primeiro. Normal. Tá. Segundo. Segundo. Fracasso. Você toma os 2. Puta que pariu. Típico do Arthurzinho. Cara, tá quanto de Nem vida? dói mais. Nem dói. Tá. Arthur, a criatura te acerta em cheio. Ela vem e enfia as garras no seu peito e te derruba no chão e tenta abrir o seu peito. Você tomou 8 de dano com os 2 ataques. Nossa, mano. Agora é a Beatriz. Tá, a Beatriz vai tentar atirar nele. Com um. Posso rolar? Oi? Com o quê? Com a balestra. Ok. Tem desvantagem porque ele tá no meio da tela com seus amigos. Tá. Rolo 2 aqui então. Tá, sucesso normal. Sucesso bom. Você acerta, pode dar o dano. Cadê? Aqui. Caralho, tá descansado mesmo, hein, mano? Tá me errando, não? 4. É, o moço descansou também, né? Tá no colo, 4 de tá? dano? A sua seta, né? A sua flecha na balestra bate nele e cai no chão. Não entra na carne dele, não machucou. Joey. Mestre, eu consigo pegar a espada e atacar ao mesmo tempo? Nessa rodada? Não. Nem se for com desvantagem? Você pode jogar com desvantagem e você gasta um movimento pra isso, sim. Você não pode se mexer daí. Certo, aí eu pego a espada e ataco, Pega então. o espada e ataca com desvantagem. Ok. Você meio que vem atacando de baixo pra cima, assim. Isso, pode ser. Ok, o primeiro foi bom. E o segundo extremo? Ok, foi bom. Ok, pode dar o dano. Não tem desvantagem porque é corpo a corpo. Beleza. Então o dano foi 7 mais o paranormal aí, que eu não sei quanto é que é. O paranormal é um D4 Ah, de morte. humilde. Vamos lá. Então quanto que foi? 7. 7 mais o meu 4, né? Ok. Você enfia... Como é que você quer atacar? Pode descrever seu ataque? Beleza, ele tá segurando o peito do Arthur, né? Sim. Ok. Ele tá meio encurvado ou não? Porque o Ele Arthur tá no sempre chão, né? encurvado, assim. Ele tem uma postura torta. Ele é estranha. tortão. É. Ah, Certo, eu quero acertar a espada, tipo, nas costas dele aqui, ó. Como se fosse atravessar subindo aqui, assim, ó. Ok, Não sei se deu pra entender. sim. Você acerta assim. A criatura... No meio do seu ataque, ela fica invisível de novo. Mas Kaiser. eu acertei, ok. Sim. Beleza. Ah, o que o Kaiser vai fazer, mano? Vou tirar outra foto. Ai, Kaiser. Outra foto. tá Eu não, com a câmera consigo, eu nele. não consigo tirar uma foto enquanto eu agacho pra pegar minha arma. Tira selfie. Você pode tirar a foto enquanto você abaixa pra você pegar a sua arma, sim. Mas você não Opa, pode se pelo mexer menos daí. isso. Tá, eu tiro a foto e eu pego a minha arma, então, daí. A Eu criatura pego com o aparece de braço novo. só, daí eu apoio o bico dela no chão, assim, com o braço. E é ela. Assim que você dá esse ataque, a criatura fica meio de 4 e se joga pra cima e cola no teto como se fosse uma aranha. E começa a andar em direção a Beatriz. E ela cai em cima de você te atacando. Contra-atacar, esquivar ou bloquear. Vou esquivar. Fracassei. Você toma o golpe. Você toma 5 de dano. A criatura cai em cima de você e te derruba com o peso. Você pode fazer um teste de força e ver se você cai. Tá. Fracasso. Você cai. Você cai e o Orfeu cai junto com você. Ele sai voando pra trás. Ele abre as asas.
e vem pra... E sai, né, dando umas asadas pra trás. A criatura cai em cima de você. E ela só enfiou as garras e parece que ela tá prestes a te morder. Você Tá. toma 5 de dano. Ok. Luciano, Oi. sua rodada. Eu consigo ver a criatura daqui? Sim. Tem uma linha. E não tem ninguém no caminho. Tá, eu vou querer atirar na criatura. Pode dar um tiro. Normal. Pode dar o dano? 8. 8. Ok. Você acerta um tiro bom na costela dele e dá um bom dano. Eu dou um grito. Bia, caralho, sai daí! Dante. Mano, eu já tô meio estabilizado do último ritual. Eu já tava preparando rotura. Quando eu vejo em cima dela, eu pego toda a minha raiva, canalizo, solto ela, solto ela, solto ela, solto ela, solto ela. E solto mais um rotura na criatura. Porque dessa vez na criatura, no caso. Ok. Pode dar um teste de sanidade primeiro. Nossa, sucesso. Ok. Agora, senhor. Você toma só quanto? Um, né? 1 de dano. Um de só. dano de sanidade e pode dar o dano na criatura. E descrever o seu ataque. O ritual. Nossa, eu continuo falando solta ela, solta ela, solta ela, solta ela. E isso botando, tipo, toda a força no meu braço que eu tenho. Eu chego... Nossa, eu tô apertando muito o braço. Chega a unha, chega a fincar um pouco, a sangrar um pouco. E eu estalo os dedos de novo. Vocês veem, as cinzas não alcançam a criatura, mas a fumaça preta das cinzas começa a contornar ela em espiral e começa a degradar ela. Como se Não, estivesse é tentando o- arrancar pedaços. Espera, não é... É o quê? Não, rotura. É rotura. Desculpa, qual que é? É o de estourar, não decadência não. É o de doença, né? Não, de doença eu não posso fazer, eu tô sem órgão humano. Tá, qual Pode é o explodir. elemento do que você tá tentando usar? Se não me engano é sangue e morte. Ok, sangue, ok. Sim. Tava tentando rolar aqui, acho que não tá indo, mestre. O servidor caiu, rola também? já deve voltar. Qual que é o dano? Eu rolo aqui pra você. É 2d8. 2d8, vamos lá, vou rolar pra você. Sim. 1d8, 2d8, vamos lá. 5 mais 7, 12. Nossa, bora. E é sangue e morte, né? Tá. Tá. Você vê que seu ritual causa um desconforto claro. Todos os rostos dessa criatura espremem em dor. E agora é a Erin. Erin vai continuar escondida. Ok. Ela Arthur? tá sem arma também. Quando a criatura me derrubou, eu continuo com a arma na mão aqui, eu tô... Aconteceu alguma coisa comigo ou nem? Não. Ela não te derrubou. Tá, então eu só viro aqui e vou dar tiro aqui nas costas dela. Pode dar um ser? ataque. Ou posso chegar perto? Você pode chegar perto e vai ter vantagem, porque ela não tá em Tá, combate com vantagem. ninguém, ela tá segurando a Beatriz no chão. Show. Posso dar os tiros? Pode. Você vai dar 2? Normal. Aham. Tá. Primeiro tiro acertou, o segundo. Normal e... Normal. Pode dar o dano dos dois. Tá. Pera aí que eu tô clicando e não tá indo. 2d10, mestre. 2d10. Eu rolo pra você. Então é- Vamos lá. Deu 17. Vamos lá. What? Ok. Você acerta os dois na cabeça. Tem o rosto na parte de trás da cabeça dele também. Você acerta na cara. Os dois tiros. Estourando um pedaço desse rosto. Você quer descrever mais perfeitamente essa ação? Eu levanto, eu vejo que a Bia tá no chão. Solta ela, seu desgraçado! E dou 2 tiros na nuca dele. Ok. É ele. Beatriz, ele vai enfiar mais os dedos em você e tentar morder você. Você pode tentar contra-atacar ou bloquear. Você não consegue esquivar que você tá sendo segurado no chão. Vou tentar bloquear. O que eu tenho que rolar? É corpo a corpo. Lutar briga. Tô procurando aqui. Fracassei.
Antes de rolar esse dano, eu quero te fazer uma pergunta. Por que você não quer morrer? Porque agora eu tenho esperança de descobrir o que pode ter acontecido comigo e eu tô fazendo parte de algo maior. Não pode acabar agora. O que você pretende fazer se você conseguir sair viva disso? Continuar e exterminar a maior quantidade de ocultistas que eu ver pela minha frente. Vamos lá. Você tava com 7 de vida, né? Sim. Você toma 7 de dano. Você entra em lesão grave e você tá morrendo. A criatura, ela enfia a boca dela no seu pescoço e arranca e pressiona a sua traqueia. Você sente que você não consegue soltar nenhum ar, você não consegue soltar nada. Você sente os dentes tortos da maior boca dela entrando no seu pescoço. O servidor caiu agora, mas eu tô marcando aqui. Acho que voltou. Deixa eu dar um refresh aqui. Ainda não aqui, mas tudo bem. O próximo é você, Beatriz. E eu preciso que você dê, ao invés de um teste de constituição, você dê um teste de poder. Desastre, mestre. Você tirou desastre. Você não morreu ainda. Mas você sente algo estranho acontecendo. Ela enfiou os dentes no seu pescoço e você sente a sua morte. Mas ela parece propositalmente não querer te matar ainda. Você começa a se sentir sugada. Como se ela estivesse tentando puxar algo dentro de você. Ela segura o seu pescoço pela boca e você começa a ficar sem ar. A sua visão começa a escurecer. E antes que você consiga apagar, você sente 2 grandes dedos entrando na sua boca. Ela, com uma mão, força um grande sorriso e aproxima os olhos dos seus, olhando no fundo deles. Você sente sua mente sendo invadida e começa a reviver vários momentos da sua vida. A sua infância no orfanato, o Dante lendo Divina Comédia pra você embaixo da árvore, você sendo adotada pela Clara, seus anos como florista com a sua mãe. Tudo isso vai sendo revivido. E agora a gente vai pra rodada do Joey. Vocês veem ela olhando pra criatura, gaguejando no sangue. Mestre, eu corro aqui e vou na maior velocidade possível em direção a ela, tentar acertar com a katana também. Pode atacar. Você tem vantagem que você tá com o Arthur atacando ao mesmo tempo. Ok. Primeiro foi normal. E o segundo foi bom. Ok. Dano. Pode dar. Eu cliquei e não foi. O servidor caiu. Qual que é o dano eu dou pra você? 1d8 mais 2, mais 1d4. 1d8 mais 2 mais 1d4, ok. Então esse aqui E tem mais o 4 do paranormal daí. Uhum. Você acerta em cheio. Você deu 13 de dano. Quer narrar? Narrar o quê? O ataque. Ok. Eu quero acertar a cabeça. Não quero acertar a cabeça porque tá muito perto da Bia. Não, você acerta, mas assim, você tirou um bom. Você consegue acertar bem. Ok, não tem o risco de acertar a Bia também. Não. Beleza. É que a cabeça dela, né, tá pra trás, mas ela tá no pescoço, meio que vampirando a mente
Da Bia, da Beatriz. Certo, então eu quero fazer, tipo, eu não quero enfiar, eu quero, tipo, fazer assim. As costas, Tudo tá bem. ligado? Você acerta em cheio e machuca muito. A criatura já tá bem machucada. Boa parte do corpo dela tá todo roxo. E agora é o Kaiser. O bicho não sumiu? Sim, ele desapareceu. Bendito. Na sua rodada ele desaparece. Igual, aquela sanidade que eu perdi, eu recuperei. Verdade. Porque eu É a passiva dele. fui honesto. Vou tirar outra foto, mano. Você tira uma foto desse momento terrível da Beatriz. E agora é a criatura de novo. Não, caralho. Meu Deus. Beatriz. Você começa a reviver os momentos que você lembrava. Você lembra de todos esses momentos. Você conhecendo Tristan e Erin. O seu primeiro dia chegando na ordem, a sua primeira missão. O apartamento. O estacionamento. Vocês explorando o orfanato. É como se todos esses flashes passassem pela sua frente. E eles fossem sendo apagados da sua mente. Você sente que não vai sobrar nada. Toda a sua existência tá prestes a desaparecer para sempre. Você não vai conseguir lembrar nem de você mesma. Só que algo acontece. Uma barreira aparece. Vocês veem o Orfeu correndo Ah, não, nem e fudendo, ele abre velho. as asas. E ele começa a cantar. E ele fica em cima da Beatriz. Tentando despistar a criatura. Ele canta desesperadamente. Tem memórias, Beatriz, que nem você consegue acessar. Memórias que ele tá protegendo. A criatura parece muito incomodada e toma uma expressão agressiva. Agora, Luciano. Tem gente na minha frente? Ou eu tenho visão clara do bicho? Você vai ter desvantagem que o Joe e o Arthur estão atacando o bicho do lado dele. Nossa. Eles vão jogar agora. Eu quero passar uma rodada mirando, mestre. Ok, você pode passar a minha rodada mirando. Dante. Luciano. Eles jogam antes. Eu não teria como ver isso daí, fazer o ritual. Sai voando pra dentro da janela, pai, correr pra cima da criatura e falar: solta ela! Ok. Você dá um saltar pra gastar seu movimento pra ver se você consegue correr ou você vai gastar seu movimento pra pular a janela. Tá. Podia acertar o Orfeu Tá. também, né? Nossa, não tem um saltar, velho. 0. Falei. Você falhou? Ok. Sim. Eu vou tirar os porteiros de vocês que estão todos bem bugados aqui. Caiu o servidor bem agora, mas não tem problema. Eu tô no dashboard ainda. Você tenta saltar, você dá uma tropeçada e você vai gastar o seu movimento pra passar pela janela. Você não consegue chegar lá. Você quase cai, mas você se segura. Agora é a Erin. Vou continuar escondida. Arthur? O monstro é muito pesado, mestre? Deu pra perceber? Ele é enorme. Alguma Ele coisa tem assim, ou não? mais de 2,30 m, assim. Mas ele é magro. E Tá. musculoso. Se eu consigo pular o Arthur e derrubar ele Você pra pode cá? tentar. Se eu tirar um dado bom? Tá, eu posso fazer isso. Mas eu não tenho minha ficha, mestre, aí fodeu. Você não consegue Não nem acessar tá sua abrindo. ficha? Não, porque eu dei F5, daí deu ruim. Tá, você não consegue lembrar sua força de cabeça? Então vamos dizer que é 14. Eu vou rolar. Pode rolar. Vamos lá. Nossa, o servidor caiu bem agora, não tô acreditando. Você tirou 20. Bad. Olha! Então let's go. Então let's go. Você pula em cima da Então, let's criatura. go. E o que você faz? Eu quero derrubar ela pra cá, ó. Vamos Quero ver o só que tirar tirou. ela de cima da Beatriz. No reflexo, ele acertando ela. Eu quero tirar. Ela tirou o extremo também tirou e ela vai 20, me matar com a cabeça assim, ó. Eu tirei 2,20 seguido. Você pula em cima, você sente que você vai conseguir puxar ela. E ela só te joga pra Nem trás no movimento. Possível. E Possível, é a vez dela. Nesse movimento, ela pega o Orfeu. Quanto de vida o Orfeu tem? 3? Boa pergunta. 427. 3, né? É. Ela pega o Orfeu
Salão tirar um. Ela quebra o pescoço dele. Ele para, ele grita desesperadamente. Nem fudendo, velho, nem fudendo. E cai morto. Do seu lado. Ai, tio. Pô, sacanagem matar bicho, mano. Mano, que bosta, velho. Bicho, mano. E Beatrice, a barreira se abre. Você começa a se lembrar. Quanta exposição paranormal está agora? 20. Agora 25. Você se enxerga. Você ainda não era uma marcada. É 12 de fevereiro de 2011. Você vê uma notícia no jornal. Arnaldo Fritz, um ator famoso, morreu num acidente de avião. Esse era o homem que te visitava no orfanato. Você pergunta pra sua mãe sobre ele. Ela parece contornar a pergunta e evitar responder. 30% de exposição paranormal. Os anos passam e você começa a perceber que a Clara tá escondendo alguma coisa. Você sempre foi muito curiosa e começou a ficar velha o suficiente pra perceber que ela faz viagens a trabalho demais pra ser só uma simples florista. Você invade o quarto dela e você finalmente encontra 40% de exposição paranormal. Você encontra uma gaveta com um símbolo de lua que ela sempre mantinha trancada. Você viu onde ela estava escondendo a chave dessa gaveta dessa vez e decidiu abrir. O que você encontrou foram inúmeros documentos confidenciais de algum tipo de organização secreta, de caçadores paranormais, Ordo Veritatis. A sua mãe vive uma vida dupla como uma agente. Ela parece estar especialmente interessada no caso do desaparecimento do Arnaldo Fritz, um antigo mentor e amigo dela. 50% de exposição paranormal. A sua própria mãe estava mentindo e escondendo alguma coisa de você a vida toda. Você estava furiosa, confusa. Você precisava entender mais. Você precisava saber mais. Nos documentos tinha um local de interesse que estava misteriosamente marcado. O orfanato Santa Menefreda. O orfanato onde você cresceu. Tinham diversas reportagens sobre um incêndio que ocorreu dia 11 de fevereiro de 2009, que foi um dia antes da morte do Arnaldo. Um dia antes dela ser reportada na polícia. Ela parecia querer buscar respostas. E você também queria. Você não conseguia se segurar, você precisava saber. Você começa a enxergar a memória de você chegando no orfanato destruído em 2017, completamente escuro, só com uma bicicleta, uma lanterna e a necessidade de saber o que estava acontecendo. Entrando no orfanato, você encontrou vários órfãos que nunca tinham abandonado o local, mesmo depois do incêndio. Todos eles tinham roupas simples, viviam no escuro e estavam cheios de tatuagem. E um deles se destacava no meio. Você lembra dele como Leonardo Gomes. Ele caminha na sua direção com um sorriso. 70%. Vocês veem tatuagens de texto começarem a aparecer nas mãos da Beatrice e no pescoço. Bem-vinda de volta, Lilian. Ele fala pra você. Eu vejo que você veio até o orfanato buscando conhecimento. Sabe que você chegou no lugar certo. Vocês veem as tatuagens tomando conta do corpo inteiro da Beatriz, inclusive o rosto. 80% de exposição paranormal. Você pergunta o que está acontecendo? O que aconteceu com esse Arnaldo Fritz? Quem era sua mãe? O que era essa tal de ordem? Ele responde calmamente, te levando pelo orfanato. Ele fala, Gal, leva a Lilian para a sala da desconjuração. Ela precisa saber. 90%. Vocês veem a pele da Beatriz ficando magra e repleta de testos. Os olhos com um tom esbranquiçado. Você se vê, Beatriz, amarrado numa cadeira de tatuagens, numa sala cheia de textos ao seu redor. Tem criaturas que você sabe agora que são existidos, que te cercam, e você tatuado com histórias de terror e palavras de medo. Você se sentia completamente conectado com o outro lado. Você conseguia sentir todo o conhecimento, todo o poder, toda a verdade do outro lado entrando na sua mente. Uma resposta específica começa a aparecer. A verdade. A verdade que estava escondida dentro de você. Uma verdade tão terrível, tão aterrorizante, que fez com que a Clara, sua mãe, se rendesse quando finalmente te encontrasse e viu o que você tinha se tornado. Uma verdade tão horrível
que forçou a sua mãe a se tornar uma scripta só pra aprender um ritual que conseguisse bloquear essa memória da sua cabeça, que conseguisse bloquear esse conhecimento. Mas esse bloqueio não existe mais. O Orfeu tá morto. O ritual foi quebrado. E a porta foi aberta. Você se lembra de tudo. E saber tudo, Beatriz, é perder tudo. E você sabe. 100% exposição paranormal. Você não existe mais. Vocês veem a Beatriz gemendo. E o corpo do Orfeu para de brilhar. Tio, você vai ter que terminar o bagulho, velho. Eu não tenho o que falar, velho. E é aqui. Não é aqui. Ai, velho. Joey, você vê a Beatriz se transformando num existido na sua frente. Eu preciso que todos vocês deem um teste de sanidade. Eu tô nisso? Não, você tá existida. Fracasso. Fracassei. Eu tô escondida ainda. Não vi nada disso. Sucesso. Você não viu nada disso, mas você Fracasso. ouviu a Beatriz gritando, desesperada. Tudo voltou, menos a Beatriz. Vamos lá? Todos que fracassaram. Vamos lá, peraí. Tomam 6 pontos de sanidade. Você não desenvolveram um trauma ainda. Vão desenvolver depois da batalha. Tá tudo acontecendo muito rápido pra vocês processarem o que tá rolando. Joey, pode agir. Katana. Ataque. Normal. Pode dar o dano. Tu rola o mais 4 aí pra mim? Uhum. Deu 7. 11. Você deu mais 4 aqui. Pode colocar mais 4 na sua ficha se você quiser. Tá. Eu vou tentar Você cortar a acerta cabeça. a criatura. Você acerta o pescoço dela com tudo. Enfia até uma boa parte e volta. Sangue jorra. A criatura grita com todas as bocas. Agora é o Kaiser. Ela sumiu? Sim, ela sumiu. Cara, eu não vou ser louco de tentar atacar no invisível, mano. Eu vou tirar outra foto, velho. Ok. Ela continua visível. É ela. Ela parece terminar de se alimentar das memórias. E ela teleporta pro Dante. Essa é a rodada dela. Luciano. Eu tô colado nela, né? Sim, ela tá na sua frente e não tem penalidade. Eu vou só dar o tiro. Pode atacar. Com vantagem que você tava mirando. Fracassei. Mas você tem vantagem. Você tem duas vantagens, que tá queima-roupa e você tava mirando. Extremo. Qual o dano máximo da sua arma? 12. 12, ok. Você acerta um olho em cheio. Ele explode em roxo. E a criatura, um dos olhos da criatura, ela tem vários. Tá só escorrendo, com um grande buraco. 12. Ela começa a grunhir. Agora é o Dante. Ignora a criatura, só sai correndo pra Bia. Não, 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 não. Ok. E vou sacando tudo que eu tenho de ritual. Tudo que meu, tá caindo tudo da minha mãe enquanto eu corro, só cai. Tipo, não tô conseguindo segurar, só pra cima dela. Você corre pra cima da Beatriz e ela tá só. Erin.
Continua. Arthur. Eu me arrasto aqui pro lado na frente do Dante aqui e quero dar tiro na criatura. Pode atacar. Vou atacar. Ok. Fracasso. É 2 tiros. Sim. Aí é com desvantagem? É com desvantagem os dois, Os dois? Os dois têm desvantagem. O primeiro você errou. O segundo foi sucesso normal. Ok. Sucesso normal. Pode dar o dano. Tá. 1. O seu tiro passa raspando. Você não causa dano nela. Tá. Ela tenta... ela vê que o Dan saiu correndo quando ela se teleportou. Ela vem e tenta acertar o Luciano pela janela. Ela vai ter penalidade pra atacar, Luciano. Contra-atacar, bloquear ou esquivar. Eu vou contra-atacar. É luta-briga, tá? Tá. Eu tirei 20. Pode escrever seu ataque. Ela errou. Na hora que ela vem me pegar assim, eu viro a arma e eu dou com a coronha, dou uma coronhada na cabeça dela. Ela vai pra trás, qual o dano? Então, se eu fazer condição, 7. 7 de dano? Tá. Você soco, acerta, você aproveita aquele buraco que tava sangrando e você esmaga mais e abre ainda mais aquele buraco que expele sangue roxo, espesso. Ok. Criatura maldita do caralho! Agora... foi o Luciano, né? Não, foi a criatura. Agora é a Bea... No caso, não. Joey. Eu vou sair correndo na maior velocidade possível e acertar com a espada de novo. Pode atacar. Desastre. Você tá em choque. Você vem correndo e você desliza no sangue da criatura que tá todo roxo espalhado pelo chão. E você quase cai. Você prefere cair ou soltar a espada? Eu prefiro... Você tem uma escolha agora. Soltar a espada. Ok. Soltar a espada. Você quase cai, mas você solta a espada e se apoia, dá uma estrelinha e volta, mas sua espada não tá mais ali. Kaiser. O Joey nessa ação, ele meio que dá um grito de desespero, assim, tipo... Vem pra mim! Que ele... Ok. Enfim, não tô sabendo atuar, mestre, Relaxa. perdão. Kaiser. Ah, mano. O bicho sumiu, né, velho? Sim. Chegar mais perto. Eu tô com a arma na mão, tá? Vou colocar aqui, mas não é como se eu pudesse fazer alguma coisa. Vou tirar a porra da foto, mano. Tô puto pra caralho. Você tira uma foto da criatura ensanguentada e o Joey no meio de um pulo. Ela vira pro Joey. Que tá no meio dessa acrobacia. E ataca. Contra-atacar, bloquear ou esquivar, Joey. Contra-atacar. Ela pula no telhado, ela dá aquele salto invertido e tenta te atacar de ponta cabeça. Tá, Posso falar? pode. Normal. E o segundo? São 2 ataques. Ah, são 2? São Ok. 2. Normal e normal. Ela acerta os 2. Ok. Puta que pariu, velho. O primeiro golpe. Vamos lá. Esse é o 3. Tá? Você toma, Joey, 10 de dano. Ela pega você pelo pescoço com uma mão e começa a socar sua costela. Você não tá agarrado, tá? Esse foi só a ação dela de atacar. E ela tá de ponta cabeça agora, fazendo isso. Luciano. Ela tá muito furiosa, escorrendo sangue pra caralho, caindo sangue roxo em cima de você. Quantos tiros eu posso dar seguidos, mestre? Ou só? Tá na sua arma. Acho que são 3. Aqui tá 2. Então é 2, Ataques, 2, tá. São 2. Ou automático tá aqui. Não, deixa 2, automático é outra parada. É mais pra Eu quero surpresa, dar 2 assim. tiros nela. Tá. Com desvantagem? Ou Sim. não, porque ela tá perto? Anula a desvantagem. É só 2 tiros normais. Tá. Bom Ok. e extremo. Ok. O dano... Pode dar o dano Então, primeiro.
O dano no primeiro foi 7. Ok. E o Aí é extremo? mais 12, 19. 19. É. Você acerta, você metralha a cabeça da criatura. Eu vou dizer que foi mais de um tiro só pelo efeito. Você metralha e sai vários pedaços da cabeça da criatura. Tá só um restinho agora, tem só um rosto sobrando e jorrando sangue roxo, caindo em cima do Joey. Ela grita com a boca que sobrou. Dante. Eu chego nela. Falo, não, você vai ficar bem, você vai ficar bem, você vai ficar bem. Eu pego um frasco de cinza humana, só despejo e tento curar ela. Pode fazer o ritual. Um fracasso no teste de Tá, sanidade. pode curar, é um D6. Tirei 3. Você cura 3 pontos de vida. Você vê aquele ferimento fechando um pouquinho no pescoço dela, mas ela continua exatamente do mesmo jeito. Dá um D6 de sanidade também. Ok. Erin, 2. Continua ali. Arthur, Mestre, deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu tirar uma foto dela agora, ela vai começar a desaparecer na minha rodada. Isso. Certo ou não? Sim. Ou tá bom. Tá, eu quero correr aqui. Oh, cara, desculpa, peguei meu refil. Eu quero correr aqui e pegar a câmera da mão do Kaiser ok. e falar: ajuda o Joey e tirar uma foto Perfeito. do monstro. Resetou o time dela. Joey, a criatura vai tentar te morder. Nossa, mas é ataque infinito, Ela cara. tem 2 rodadas por turno. Vamos lá. Contra-ataque. Quanto? Extremo. Quanto de dano você dá? No corpo a corpo, um D3, mais um D4, 7. Joey. Como você quer matar ela? Caralho, let's go! Let's go! Mano! Let's nossa, go! velho, nossa, Mano, eu tô tá vendo muito feliz. feliz, só. Let's go! Mestre, ela tá de ponta cabeça e vem me morder? Sim, ela tava segurando, te deu vários... Quebrou algumas costelas suas, ela foi te morder. E o que você fez? Eu seguro a cabeça dela. Eu tô deitado no chão, né? Sim. Não, você tá segurado, ela tá no teto, ela tá segurando por cima, assim. Você tá de Beleza, pé. então. Eu seguro na cabeça dela, viro de cabeça pra baixo, coloco meus 2 pés nos ombros dela e arranco a cabeça. Tipo assim, de cabeça pra baixo, sabe? Tipo, Igual ela fez com o Tristan. Nice! Maravilhoso. Você faz isso, você ouve o grito dela. E você só vê roxo pra todo lado. E o corpo dela cai duro no chão. mestre, eu continuo dando soco na cabeça sem parar. Ela não fica Sem mais parar. invisível. E você continua. Eu continuo dando E o soco. sangue roxo jorra pra todo lado. O seu olhar, não paro. toda a sua cara tá roxa. Tá tudo roxo. E eu não paro. Eu não falo nada, eu só Ok. continuo dando soco. Eu levanto e vou indo até ele. Ei, Joey. Joey. Filha Joey. da puta! Desgraçado! Eu não paro. Joey, eu acho que ela já morreu. Me deixa em paz! Eu pulo a janela Ok? Não, acabou o combate, ela tá morta. e Tá. eu tento segurar um pouco o Joey, mas, tipo, não muito. Eu vou deixar ele continuar dando soco, mas... É, eu deixo também, eu só tô... Mano, Mestre, eu Dante, casto o passou ritual de A novo. Beatriz, ela bota as mãos no seu rosto. E começa a olhar no fundo dos seus olhos. Você vai ficar bem, você vai ficar bem, você vai ficar bem, você vai ficar bem. Eu faço de novo, mesmo ritual. Faz de novo, pode fazer. Fracasso. Você perde mais sanidade e você termina de curar as feridas no pescoço dela, que pararam de sangrar. 16. Mas ela continua. Tomei 4 de sanidade. Eu uso de novo. Você tem cinzas pra isso ainda? Tenho. Não tem mais o que curar. Eu uso de novo. Ok.
vai ficar bem, você vai ficar bem, você vai ficar bem, você vai ficar bem, você vai ficar bem. Sucesso, não perca sanidade. Você vê as cinzas enrolando e não tem mais o que curar. Elas buscam ferimentos e não existe mais nada. Eu não tenho mais ponto de ocultismo, mas uso de novo. Eu tento usar de novo, continuo tentando usar de novo. Vocês veem o Dante desesperado, segurando as cinzas, se esforçando e ele não consegue mais. Vai ficar bem, vai ficar bem. Vai ficar bem. Vai ficar bem. Vai ficar bem. Aconteceu alguma coisa comigo, mestre? Sim. Quando a criatura morreu, você começa a ter flashes. Todas essas memórias voltam. Você lembra de tudo que tá acontecendo, você sabe de tudo. Você lembra, inclusive, de quando você não lembrava. Alguma coisa comigo, mas... Nada. Gente, vocês estão bem? Eu continuo dando porrada. O que aconteceu com a Bia? Eu saio correndo até ela. Eu deito no chão, mano. Eu tô todo fudido, meu peito tá furado, eu deito no chão, assim, fico de boa. Assim. Só curtindo. Tá, eu viro de costa e vou até o Dante aqui. Dante, você consegue curar ela? Vai ficar bem. Eu continuo tentando. Mesmo sem. Eu jogo mais cinza humana que eu tenho. Eu jogo todas as cinzas humanas que eu tenho. Tudo. Eu tô sem cinza humana agora. 2 frascos inteiros, tô sem nada. Eu grito, Vai ficar Harry! bem. O quê? O quê? Vai ficar bem. Tá tudo bem? Onde é que você tá? Tô escondida no hack. Então sai! Eu quero pegar o Orfeu no colo, mestre. Você pega, você vê a cabecinha dele mole jogada pro lado, assim, quando você pega. Eu quero colocar ele no chão e tentar fazer com 4 dedinhos, assim, no coraçãozinho dele. Ok. Ele tá completamente morto. Orfeu. Dante, você não consegue salvar o Orfeu? Vai ficar bem. Vai ficar bem. Fica bem. A Erin ouviu muita coisa, mas ela sai, ela fica meio assustada, ela fica só agachada assim no chão e tipo, assim, escondendo o rosto. Vocês veem só a Beatrice, ou o que sobrou dela. Eu chego perto, assim. Pode ficar. Gente. Ela ainda tá só botando as mãos no rosto do Dante e olhando no fundo dos olhos dele. Assim como todos os outros resistidos faziam. Por que ela tá assim? Ela vai ficar bem? Eu desvio o olhar e vou pra longe. Dante, ela vai ficar bem? Vai ficar bem. Ela vai mesmo. Eu já chego perto, assim. A gente vai dar um jeito de reverter essa situação. Desculpa não ter conseguido fazer muita coisa, Dante. Eu noto que o Dante tá muito nervoso, mestre. Sim. Ei, Dante. Ei, eu coloco a mão no ombro dele. O Doc do lado nele. Sai! Vai ficar bem. Tá bom. Vai ficar bem. Dante, o que tá acontecendo, Dante? Vai ficar bem. Eu pego o kit médico e tiro tudo que tem de dentro. Eu só deixo. Ele faz tudo e eu só olho com esperança dele fazer alguma coisa, porque... Eu quero dar uma olhada nas fotos, mestre. Elas voltaram ao normal? Todas as fotos voltaram ao normal. Todas elas estão com as expressões originais. Inclusive aquelas que não eram suas. São rostos de pessoas que vocês não conhecem. Mano, eu vou vasculhar o corpo do policial. Você encontra uma carteira, a arma dele, que é uma Glock comum. Um documento na carteira fala que o nome dele é Juarez Pontes. Ele tinha 35 anos. Você não encontra nada especial que você não esperaria encontrar. Enquanto eles estão aí, então, eu vou tentar procurar a policial.
Ok. Eu chamo o Lu. Lu, me tira daqui. Eu tô sem ar. Por favor. Eu vou até a Erin e ajudo ela a sair. E eu não. Só continuo com a cara baixa assim. E eu. Harry? A gente sai. E eu vou seguindo ela. O que Eu aconteceu? quero... Desculpa, pode continuar. Asma atacou. O Harry, que aconteceu? calma. Eu ouvi tudo. Eu tava escondida. Eu também não sei. Eu A me criatura senti- transformou. A criatura transformou a Bia em alguma coisa. Transformou. Eu nunca vi aquilo. Mas Tá, o Dante mas- tá. O Dante vai salvar ela. Lu ou Fer? Ela tá com os olhos pra baixo ainda. É o Lu. Eu tô me sentindo péssima por me sentir inútil, mas não tinha nada que eu pudesse fazer. Eu ainda tô sem minha arma. Harry, você não tá bem há muito tempo. Desde que a sua voz sumiu, Harry. Você não tá bem. Eu já falei pra você. Erin, eu preciso parar que você de faça um teste de missão. sanidade pra mim. Mas por quê? Porque você tá se sentindo culpada. Droga. Você tomou 6 pontos de sanidade. Você não viu, mas você ouviu. Eu vi. Eu quero pegar as algemas desse policial. Junto Ok. com a chave. Você pega as algemas dele. Eu vou até o Dante. Aí, Dante. Eu acho que... Sei lá. Deve ter um jeito de trazer ela de volta. Se você quiser, a gente leva ela. E eu mostro as algemas pra ele, assim. Vai ficar bem. Vai ficar bem. E ela continua. Tá, eu vou... Eu vou deixar as algemas aqui do lado do sofá. E sai. Joey, o que você tá fazendo enquanto isso? Eu ainda tô batendo no bicho. Você tá exausto já. Você tá quase sem energia. Você não aguenta mais, tá sem fôlego de tanto bater. Eu quero pegar a cabeça Eu do vou- bicho. Eu vou até o Joey. Antes de você dar o último soco, eu boto a mão no ombro do Joey. Joey. Acabou. Ainda não acabou. O Joey pega a cabeça. Tá bem desfigurada já, né, mestre? Tá tipo... só uma massa roxa. Eu quero pegar a cabeça e subir no segundo andar. Ignorar todo mundo que tá ao meu redor. Tá, o Arthur já tava a caminho. Arthur, você encontra o corpo daquela policial decapitada do mesmo jeito perto das escadas. Tá, eu abaixo só, tipo, fico triste, óbvio, né? Ok. Faço uma oração, assim, tipo, na minha cabeça e... Não vou nem encontrar no corpo dela, vou só... voltar. Vou voltar pra sala mesmo, só queria saber onde ele tava. Ok. Joey, o que você pretende fazer? Eu só ignoro. Eu pego a espada no chão, coloco ela na minha cintura, eu deixo o arco, deixo as flechas e subo no segundo andar carregando a cabeça. Tá. Você continua carregando a cabeça até o segundo andar. Kaiser, dá uma encontrar pra mim, por favor. Normal. Você percebe quando o Joey sai que tem algo reluzindo embaixo do corpo da criatura. Uma espécie de gema, pedra preciosa. Vou procurar, pegar. Você pega, é uma pedra preciosa amarela num formato hexagonal. Meio um cristal laranja. Alaranjado. Tá. Do tamanho daqueles encaixes. Uhum. Eu pego isso e eu vou atrás do Joey. Só que no meio do caminho eu vou parar no Arthur e vou falar. Eu lembro de tudo já. Eu dou um abraço nele, assim. Que bom.
Eu nem faço muita expressão com o rosto, eu vou atrás do Joey. Tá. Eu vou ficar aqui com o Dante. Eu pego no pulso dela pra medir a temperatura e batimento cardíaco. É muito fraco. Você sente tudo. Minha temperatura. Ela tá fria. Eu tiro meu casaco e coloco nela. Não, a gente tem que aquecer ela. Tem que aquecer. Eu tiro o meu assim e dou pra ele também, se ele quiser. Você quer aquecer? Eu pego meu casaco, coloco nela, eu olho pra tudo que tem no meu kit médico, eu vejo se tem alguma coisa. Eu só olho, circulo tudo, derrubo o que tem no chão, derrubo gás, derrubo tudo. Quer que eu ajude? Me dá seu casaco, ela tá fria, me dá seu casaco. Toma, eu já tirei, já entreguei já. Eu coloco o casaco dele nela também. Me ajuda a sentar ela, Arthur, me ajuda a sentar ela. Claro, vamos. Eu tenho que sentar ela. Vocês empurram, ela tá muito fraca, ela treme com as tatuagens e os olhos e a boca brilhando, esse brilho vindo de dentro, esse brilho amarelo. Ela não quer sentar, vocês empurram, ela volta assim. Lilia, você tem que sentar, você tem que descansar, você não tá bem. Você tem que sentar, você não tá bem. Você tem que sentar, você não tá bem. Não tá bem. Você me ajuda a fazer ela sentar. Alguém da ordem pode tentar ajudar a gente a reverter isso. Me ajuda a fazer ela sentar. Ei, eu vou ficar do lado dele. E eu quero abraçar ele. Ei. A gente vai trazer ela de volta. A gente vai trazer ela de volta. Me ajuda a fazer ela sentar. Eu te prometo, é uma promessa. A gente vai trazer ela de volta. Fica calma, eu tô aqui com você. O que já aconteceu agora, a gente agora tem que dar um jeito de reverter isso. A gente vai ir pra ordem, vai conversar com a Agatha, com o Sr. Veríssimo, e a gente vai chamar as pessoas que mais entendem desse assunto e a gente vai resolver isso. Arthur, me ajuda a fazer ela sentar. Eu te ajudo. Eu só vou ficar do lado, tentando deixar ela sentar, ela vai ficar voltando, mas se é isso que ele quer. Eu só tento continuar fazendo ela sentar. Pra ir tentar... Eu começo a esfregar meu braço no dela. Eu começo a esfregar o braço dela pra ver se ela aquece. Eu seguro a outra mão dela também e fico com a minha mão assim, passando a mão. Vai dar tudo certo, Dante. Alguém tem que acreditar nisso. Vai dar tudo certo. A gente não tá fazendo isso à toa. Vai dar tudo certo. Enquanto isso, Joey e Kaiser, que estão no segundo andar. Eu tô meio atrás dele. Se ele quiser fazer alguma coisa primeiro, ele faz. O Kaiser chega e encontra o Joey chutando a porta, com a cabeça na mão da criatura. Chutando a porta. É isso que tu queria? Responde! Não tem resposta. Eu continuo chutando. A porta tá emperrada ainda? Tem alguém aqui dentro, Kaiser. Tá brincando com a gente desde que a gente chegou nessa casa. E o Joey dá mais um chute. Me responde! Joey, eu entendo seu ódio, eu entendo mesmo. Mas... eu não sei o que fazer. O Joey olha nos olhos do Kaiser. Kaiser não tem ódio que cabe mais em mim. Eu vou matar cada um deles. Cada um deles! E dou mais um chute na porta. Eu vou encostar na porta e acender um cigarro. Enquanto ele chuta a porta. Enquanto isso, lá embaixo, Dante, Erin e Luciano.
Você pode pegar minha arma e o caderninho do Tristan, por favor? Por que, Harry? O que tá acontecendo com você? Nada, eu só esqueci de pegar. Tá. Ela olhando meio, com o olhar meio pro nada, assim. Mas onde é que tá? Você sabe? A minha shot tava no chão e o caderninho tava com a Bia. Tá bom. Fica aqui. Tá bom. Eu vou. Mestre, eu pego a tesoura, uma tesoura que deve ter no kit de primeiros socorros. Ok. Primeiro eu chego e corto um pedaço, uma parte do cabelo da Beatriz. Tá. Eu abro o colar que eu tenho, coloco junto com o cabelo da Lilia. Da Lilia não, desculpa, da Jasmine. Perfeito. E fecho. Nossa, você vai ficar bem. Você vai ficar bem. Quando você Você faz vai ficar isso, bem. Eu falo você isso olhando pra sente ela. uma aura poderosa vindo do seu próprio colar. Você acabou de amaldiçoar ele com um ritual. Bem. Eu só sento e fico em transe, segurando o colar. Repetindo, você vai ficar bem. Vou salvar elas. Vou salvar elas. Elas vão ficar bem. Elas vão ficar bem. Elas vão ficar bem. Luciano chega, vendo essa cena. E aí, gente, vocês conseguiram fazer alguma coisa? Não, Por que ela tá brilhando? porque ela virou uma existida. A gente Que viu lá isso? no orfanato. Mas Eu não sei de muita coisa que tem pra fazer. É o Fernando ou Luciano? É o Luciano. Alô, né? Oi. Eu não sei muita coisa que tem pra fazer, Lu, mas eu acho que tem como reverter isso de alguma forma. A gente só tem que estudar. Não é o fim isso, não é o fim. Eu me levanto. A gente E- leva ela de volta pra base. É, exatamente. Eu tô esperando todo mundo chegar aqui de novo pra gente continuar a nossa missão. Mestre, com o resto de giz que eu tenho, eu faço um círculo de transcender no chão. Ok, vou preparar aqui. Quero fazer um bagulho aqui em cima depois. Vai lá. Tá. Você... o que você faz, Kaiser? Eu quero, enquanto o Joey chuta a porta, eu quero ir até o quarto dos caixões. Certo. Eu quero vir nesse aberto aqui. Quero eu abrir ele. Você abre e o corpo tá lá. Completamente visível. Do mesmo jeito que Do tava mesmo antes? jeito que tava antes. Tá. Só. Ok. E... Vamos lá. Luciano, voltando o que você tava fazendo? Ah tá, o Dante tá fazendo transcender, né? Eu vou colocar aqui. Eu tô fazendo um círculo ainda. Ela tava com um caderno do Tristan Evidente. Ela tava Ela com a bolsa tá, você dela consegue ver né, dentro do casaco dela. ainda? Eu pego o caderno, eu olho pro Arthur e falo: a Erin tá pedindo. É o caderno do Tristan. Tudo bem. Pode levar. Eu vou onde tá a arma da Erin aqui, eu pego e eu vou até ela. Deixa eu ver se isso vai funcionar. Vai. Obrigada, Lu. Tá. Aqui. Dante, você desenha um ritual de transcender no chão. Eu entro com o colar. Tá. Continuo repetindo, eu vou salvar elas, elas vão ficar bem. Elas vão ficar bem. Você pega o caderno, Luciano. Você Eu pegou, peguei. entregou pra Erin. Tris, Eu entreguei só o caderno. Tá. Eu fiquei com a arma da você Erin na entrega minha o caderno pra Erin e tem o texto que você tava escrevendo. E eu vou deixar você falar o que era esse texto. Tá bem.
Vamos lá, a Erin tá lendo agora? Eu imagino que a Erin vai ler, assim que ele entregou. Sim. Júlio, pode puxar uma mais bonitinha aí. Opa. Aí. Palavras que diante da dor viraram versos. Trechos perversos de um coração quebrado. A dor eterna do fracasso. De não ter te salvado, como você fez comigo. Em algum momento eu pensei que seria mais provável você fazer um elogio fúnebre pra mim. E falar alguma besteira do tipo, pelo menos agora está no lugar certo com outros anjos que, com certeza, não chegam aos pés da sua beleza. Mas as coisas não acontecem como a gente pensa. Eu não me lembro de metade da minha vida, mas eu duvido muito que pelo caminho que eu percorri eu tivesse cruzado com alguém como você. E eu acho que eu nunca mais vou. Tristão, você não imagina o tamanho da minha gratidão por ter me trazido de volta algum sentido. Por ter me recrutado para fazer parte de algo maior e ter me dado alguma esperança de descobrir quem eu sou. Por nossa ligação do início ao fim. Obrigada de coração por ter visto o potencial e acreditado em mim. E em breve eu espero que a gente possa retomar aquela aposta que eu não topei. A gente tá chegando, mas não sem antes derrubar muitos. Faremos com que sua ida não tenha sido em vão. A Erin lê isso, escorre uma lágrima e um sorriso. E ela abraça o caderno agora mais ainda, apertado. Ela senta na grama. Você lê essa mensagem que a Beatriz escreveu sem saber que seria a mensagem final dela. Uma personagem, uma pessoa que só queria buscar a resposta. Sempre quis buscar a própria resposta. A resposta pro próprio mistério. E ironicamente, a resposta era o próprio fim dela. É aqui que a gente vai terminar essa sessão. A gente continua sábado que vem, às 18 horas, com mais um episódio de Ordem Paranormal Desconjuração. Obrigado, Tris, por fazer uma personagem maravilhosa. Eu que agradeço. Infelizmente, a Desconjuração é brutal. E Ainda. Vamos estourar esses merda. obrigado de verdade a todos vocês por poderem fazer parte dessa história incrível. Obrigado especialmente, Tris, pelo papel incrível que você fez até agora. Eu que agradeço, mano. Projeto mais foda que eu já participei, velho. E ainda tem Foi um muita prazer. coisa no nosso futuro. Boa noite pra vocês e até sábado que vem, às 18 horas, pro próximo episódio de Ordem Paranormal Desconjuração. Boa noite. Até lá. Boa Falou. noite. Tchau, amigos. Tchau, chat. Falou.